Nossa convidada de hoje é cabeleireira, empreendedora e palestrante, que ganhou destaque nas redes sociais com o seu quadro de Transformações às Cegas, permitindo que os clientes compartilhassem suas histórias antes de verem suas mudanças capilares. Hoje, vamos abordar sua trajetória profissional, o papel da beleza na promoção da autoconfiança e do empoderamento e a importância de uma escuta empática para compreender as necessidades emocionais e visuais das pessoas que convivem conosco todos os dias. Com vocês, Gê Oliveira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é empreendedora, palestrante, cabeleireira e também apresentadora. Gê Oliveira. Tudo bom, Gê? Oi, gente. Tá aumentando o currículo, né? Tá aumentando o currículo. Tá aumentando, porque palestrante veio também, veio para ficar também, Se né? Deus quiser. Empreendedora. Olha só, a gente te stalkeia há um tempo. Eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. Você faz um trabalho lindo. E é uma coisa assim, que você faz o trabalho, mas você transforma os outros, mas se transforma com ele. Principalmente. É incrível, fica muito claro isso quando a gente vê como você mergulha naquele processo. E aí eu pensei assim, gente, esta mulher tem história de transformações, de autotransformações. E de alguma maneira essa autotransformação que lhe foi possível, você quis ativar isso em outras pessoas. É verdade ou foi impressão minha? Você pode falar, Bia, tá tudo errado. Não, é total verdade, né? Eu até coloquei no meu perfil que cabelo foi a desculpa que eu achei para me conectar com pessoas, né? E essa é a maior verdade mesmo, né? E eu já gostava muito de ouvir histórias. Isso já é habitual dentro do salão, acho que para todos os profissionais da nossa área mesmo, né? Só que a gente tinha os ouvidos abertos e atentos para parte estética, né? Para aquilo que a cliente espera da gente enquanto profissional. E daí eu sempre fui muito curiosa sobre a vida das pessoas, mas não no superficial. Eu gosto de ir no... E um pouco mais a fundo, né? Eu gosto de entender um pouco do porquê que ela tem esses traumas, do porquê que ela olha para a imagem dela. E não consegue se ver. Da maneira que ela tá olhando. E daí eu fui me aprofundando um pouco mais nessas histórias das pessoas e automaticamente eu fui me curando de várias coisas também, né? Eu tinha um problema muito sério com autoestima, a ponto de não conseguir me olhar no espelho, né? E daí as pessoas falam, nossa, mas você... Eu falei, sim, eu tinha um problema muito sério de autoestima. E essas pessoas acabaram me ajudando a me curar de muitas coisas, né? A evoluir enquanto pessoa, a ver o mundo de uma forma diferente, né? A conhecer lugares que eu nunca nem pisei, né? Pensei em estar através do olhar dessas pessoas. Eu acho que a gente limita a nossa vida, o nosso espaço e a nossa mente àquilo que a gente pode tocar e aquilo que a gente pode ver. Eu acho que é muito além daquilo que a gente vê como superficial e palpável, né? E essas pessoas, elas me trazem tudo isso, me dão tudo isso, né? Então, as pessoas até falam assim, nossa, você ajuda muitas pessoas. Eu já acho que essas pessoas Você é uma terapeuta. Boa noite, meu amor. Boa Desculpa. noite. Eu fiquei aqui no também. papo. Não, fiquei aqui, perdão. Mas a gente já está aqui há um tempo. Mas é nítido isso. Você é uma terapeuta do notório saber, completando o que Exatamente. Nós somos TDAHs, então. A gente mistura, erra a ordem. E quando a gente está no hiperfoco, a gente fica nisso, assim. Exatamente. Focado nessa beleza, né? Pois é, Que é né? muito bela, e ela tá falando. Mas a autoestima é uma coisa que realmente, quem está de fora, a gente pode falar, não vejo isso, né? Mas é algo interno, né? E você, eu acho que se colocou nesse lugar das pessoas que vão ali te procurar, por você sentir aquilo que
ter sentido, né? Aquilo que faz elas, às vezes, não conseguir sair de casa, não conseguir se desenvolver. É porque a beleza externa, ela é mutável, né? A gente pode alterar essa beleza a qualquer momento, ainda mais hoje no mundo que a gente vive com tanta estética e tudo tão evoluído, mas eu acho que né? tudo mostra muito o interno da gente também, né? Eu acho que o que a gente mostra aqui pode estar muito ligado ao nosso interno. Total. Ela pode começar tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, né? O ideal é quando vem das duas estradas. Exatamente. Exato, né? Exato. Eu sou uma apaixonada em psicologia, né? Até porque eu atendo várias psicólogas sentando na minha cadeira. É muito legal isso, então é uma troca muito legal. E eu sempre incentivo a minha cliente, depois de um processo de transformação, a dar início a esse processo terapêutico, né? Porque eu acho que o autocuidado, ele é muito relevante, mas o autoconhecimento, ele é mais importante. E é o que mais dói, né? A gente se conhecer dói demais, né? Porque a gente não vai ver só o nosso lado bom. Eu acho que a gente vai conhecer principalmente tudo aquilo que não nos faz tão bem e não nos é tão bom, até para a própria sociedade, né? Então, se conhecer, eu acho que é o processo mais doloroso e que as pessoas elas não estão tão dispostas assim a passar por esse processo. Mas está mudando bastante, né? Eu acho que tá, e tem uma coisa que você está falando, né? Porque assim, a autoestima é quase uma autoavaliação, né? É como eu me avalio, não é o outro, né? Parte de mim. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho possibilidade de me autoavaliar de forma adequada nem positiva. Tanto que a maioria sofre de baixa autoestima e não de alta autoestima. Eu acho interessante o que você faz, porque assim, é nítido no teu trabalho, você fica tão ansiosa para ver a reação do teu cliente que é nítido. Naquela hora que você puxa o pano, aquele pano lindo, né? Você fica numa ansiedade que você só relaxa quando o olho do outro reflete pelo espelho que ficou bom. Aí você vai assim... O seu corpo fala. Você chega a dar uma respiração, que é muito bacana. Né? É como porque se dá uma ansiedade, né, da pessoa. Sim, dá da gente também. A gente fica ali, mas é legal porque como é simultâneo, você encontra o olhar do teu cliente no espelho. Vocês se encontram naquele olhar. E quando o olhar tem a mesma surpresa positiva, é um orgasmo. Mas né? Profissional, quando você pensa assim, eu quero mudar essa história na minha vida. Eu quero continuar ajudando, porque você já trabalhava com a autoestima das pessoas, mas aonde veio essa virada assim, eu vou fazer um antes e depois, eu vou resgatar essa autoestima da pessoa e depois ajudar ela a entrar num processo terapêutico. O que fez esse gatilho em você, assim? Então, tudo começou, na realidade, com um primeiro vídeo viral que, na realidade, era de uma trend, era algo mais... de entretenimento mesmo, né? Que eu fazia um quadro que eram umas folhinhas e a pessoa apontava para aquelas folhas e elas estavam mais cegas. Então, começou dessa maneira. Elas apontavam para certo... Por exemplo, tinha loiro, castanho iluminado, corta, não corta. Então, ela estava de costas, assim, com um óculos, e eu atrás e a pessoa apontava. Então, ia na sorte, assim, né? E daí foi a primeira trend viral. Eu fui a primeira cabeleireira a viralizar uma trend mundialmente, né? Isso foi em que ano? Isso foi há 1 ano e meio atrás. Foi em 27 de junho de 2022. Ela sabe Olha, 22. Você lembra direitinho? Lembro direitinho. Foi tipo assim, numa brincadeira... Sim, e eu tava falida, sabe? Tipo assim, eu não tinha cliente na minha cadeira. A minha... Não era sócia, a gente tinha um salão parceiro aqui próximo ali no Le Monde. Um espaço muito grande. Ela falou assim, ó, não dá mais pra mim, eu vou sair. Eu falei, cara, como é que eu vou pagar esse aluguel de um espaço desse tamanho? Não tinha cliente o suficiente para suprir toda aquela demanda e a gente tinha recém voltado de uma pandemia, assim, né? Foi verdade. Então, tava todo mundo assim, olha, já que eu quase morri, eu vou preferir investir em beleza ou fazer a viagem dos meus sonhos. Então, as prioridades mudaram naquele ano de 2022, né? E tudo bem, mas a gente foi um pouco afetado, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nem tanto, porque é um mercado muito
quente, né? Sempre, nunca muda. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente foi bastante afetado. Aí surgiu essa trend e começou a viralizar. Assim, vou fazer alguma coisa. Foi uma amiga minha. Tá, ou você tava assim... combinou com ela. Eu tô perdida mesmo, perdida e meia, Vamos tentar apostar. jogar isso daqui. Não combinei. Ela chegou e falou assim pra mim... Amiga, faz o meu cabelo sem eu ver? Eu falei, faço, já fiz o seu cabelo, né? Isso é amiga. Mas eu já tinha feito o cabelo dela sem ver uma vez, né? Algumas vezes já. Eu, cara, faço. Ela, não, mas vamos fazer tipo como se fosse uma brincadeira. Eu falei, eu não tô afim. Ela, vamos fazer, você tá cheia triste. de preocupação. Aí ela, você tá triste, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Depois ela insiste muito. E naquele dia eu tava com um baita de um problema dentro do salão, num cabelo, assim, que tinha sofrido uma reação de um outro processo que tinha feito em um outro salão e eu não tava conseguindo ver a solução daquilo. E daí eu falei, tá, mas vamos fazer. Fiz. Eu tinha, em 2022, dia 27, eu tinha por volta de 75 mil seguidores no Instagram. Mais da parte educacional, que eu já dava curso presencial. E no TikTok, eu tinha 6 mil seguidores. Muito suados, que eu tava disputando com o meu cabeleireiro pra ver quem fazia vídeo mais viral no TikTok, né? Ele que me incentivou a entrar lá. Ele, não, vamos ver quem é que vai viralizar mais. Eu falei, tá bom. Né, Renan? Aí, tá bom. Daí a gente chegou e daí eu fiz o vídeo, editei o vídeo, postei. Eu fui dormir e no outro dia aquele vídeo acordou com 100 mil visualizações. E batia 5, 6 mil visualizações, né? Fez uma curva ascendente muito rápida. Mas não ganhei seguidores, tá aí tudo bem. Isso eu tinha feito o primeiro vídeo dela, não foi no dia 27, não. Foi umas 2 semanas antes. Aí, no dia 27, eu fiz um outro vídeo de uma menina, né, mais novinha e tal, não sei o quê, onde eu postei a mãe dela, começou a chorar, porque ela ficou muito emocionada em se ver com aquele cabelo. Postei o vídeo. Mas foi na brincadeira também? Foi na brincadeira também. também. Coisa, tá? Mesma a coisa. escura. Isso. Foi, né? Aí postei o vídeo. No que eu postei o vídeo... eu fui dormir com 75 mil seguidores. No outro dia eu acordei com 300 mil seguidores no TikTok. E no Instagram no Instagram eu acordei com 100 e poucos mil seguidores. No TikTok com 300 mil seguidores. Cresceu muito rápido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Toda cliente que sentava na minha cadeira eu falava... aquilo. Vamos fazer o cabelo às cegas? Aí ela viciou. Aí ela falou assim pra mim, não, como assim? Você já é minha cliente, você confia em mim. Deixa eu fazer o seu cabelo. Ai, Gui, tá bom. Ó, se não der certo, eu não vou pagar. Tá bom, se não der certo, você não paga. Eu volto. Você volta. Aí, comecei a fazer. E daí, outros vídeos viralizaram. Aí, 2 semanas depois desse vídeo postado, as páginas... que tinham uma entrega grande, né? Páginas grandes, assim, tipo, Alfinetê, essas páginas, começaram a postar o vídeo. Quando uma posta, várias postam. É um efeito cascata. Daí, na chamada do vídeo, dizia assim, olha que bonitinha, a cabeleireira se emocionou. E começou a viralizar. E se tornou uma trend, porque várias pessoas começaram a fazer também, vários profissionais. Quando eu vi, tinha tomado o mundo. E daí vários jornais começaram a bater dentro do salão também, para fazer reportagem do porquê as clientes confiavam de fazer o processo às cegas. Maravilha. Aí eu falei, nossa, que legal. Passaram-se 8 meses, aquilo ainda fervendo, todo mundo crescendo, o mercado super aquecido, porque daí a gente ganhou notoriedade no mercado, né? Antes, a gente era notório para dentro da nossa área, não para o cliente final. O cliente final era só... Você gosta de um cabeleireiro, tem aquele cabeleireiro, você segue ele porque você gosta dele. Sim. E não porque você está seguindo um cabeleireiro aleatoriamente. Aí, tá bom. Fui num evento, reunido com um grupo de amigos, eles falaram assim pra mim, você combina pra fazer, né? Eu falei, não, eu não combino. Por que vocês combinam? É claro que a gente combina. Eu falei, olha, da mesma maneira que eu criei, eu vou destruir isso. Porque não é esse o intuito. Cheguei no salão, falei até pra Dani, Tô criando monstros. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Se eu parar agora, eu tô em crescimento. Se eu parar agora, eu posso estar dando um fim na minha carreira. E ainda nem aconteci, né? Não tinha nem batido 1 milhão de seguidores ainda e tal, não sei o quê. Aí, eu olhei assim pra ela e falei, cara, mas não é esse o propósito. Eu não posso seguir dessa maneira porque as pessoas estão vendo isso... É em verdade total, assim, várias marcas grandes de tintas, de não sei o que lá, tudo usando da trend
em benefício a publicidades, essas coisas todas. Não que não fosse... Sim. A gente se aproveita, mas não era o caso, né? Eu cheguei e eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa que acredito em Deus, né? E daí eu falei assim, nossa, Deus, da mesma maneira que ele me salvou lá atrás e ele tava me dando a resposta de que alguma coisa boa ia acontecer, ele vai me trazer uma outra solução. Pra isso. Pra isso. Cheguei num dia no salão, passei pela minha cliente, eu botei a mão assim no ombro dela e eu falei assim, olha, eu já te atendo. Ela começou a chorar e ela falou assim, ó, só raspa o meu cabelo. Jéssica é o nome dela. Falei, não, calma aí, como assim raspa o meu cabelo? Você tá bem? Ela começou a chorar, muito. Falei, não, vem aqui comigo, vamos conversar. Botei ela num canto mais afastado do salão. O que você tem? Ela, Gui, só raspa o meu cabelo. Minha avó acabou de falecer de câncer e eu acabei de descobrir que eu fui diagnosticada, foi essas palavras que ela me usou, com borderline. Uhum. Aí eu falei... Que é isso, né? Eu fiquei me questionando. Eu falei, olha, fica aqui rapidinho e eu já volto pra te atender. Eu só vou lhe dar atenção para as outras clientes e eu vou te atender. Fui no banheiro rapidinho, digitei no Google. Claro. Eu falei, porque era um nome diferente pra mim. Eu não sabia o que era, né? Botei no Google e tal. Aí digitei lá e daí eu vi, assim, muito superficialmente que a pessoa tava sempre, tipo, na borda, assim, sabe? Tipo, com... Uma insatisfação crônica, uma instabilidade. Instabilidade muito... e a dependência das pessoas de não se sentir sozinha também. Isso. Ela precisava de pessoas de próximas. Aprovação externa. Isso. Era aquela informação superficial, né? Falei, se o sofrimento dela é se sentir sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ela pra ela gravar a história dela. E eu vou falar pra ela que se eu postar essa história, ela nunca mais vai se sentir sozinha. Só que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu já recebo críticas em relação ao meu quadro. E se eu postar e as pessoas criticarem ela? O que vai acontecer? Pode acontecer um efeito rebote. Pode ser responsável por mais uma sofrimento rejeição que ela sofra e ela desmoronar. Isso, e o que isso pode causar? Aí eu falei, meu, o que eu faço? Aí eu falei assim, Jéssica, olha só. Você vai ficar comigo aqui até o final. Eu não vou raspar o seu cabelo. Você vai parar de chorar até o final do dia. E até o final do dia eu vou te arrancar um sorriso, eu falei pra ela. Aí eu não via nem solução de arrancar um sorriso nela. A ponto de chegar um certo momento, eu falei até pro Naldo, que era meu assistente, eu faço uma maquiagem nela pra ver se ela para de chorar um pouquinho, né? E conversando com ela, tentando entender um pouco mais de como ela se sentia. Falei, olha, eu vou postar esse vídeo. E você nunca mais vai se sentir sozinha. Mas se você se sentir ofendida em algum momento, se você sentir que aquilo agredida, não está te fazendo bem, eu vou tirar esse conteúdo do ar. Eu fiquei acompanhando ela por mais ou menos 2 meses. Eu postei o vídeo e, gente, aconteceu exatamente o que eu falei pra ela que ia acontecer. Ela teve tanto acolhimento, tanto apoio, tanta coisa boa que aconteceu. Existem grupos de apoio, né? Existem, mas ali não era o caso. Ali era a comunidade se movendo por ela. Por ela, né? E foi muito lindo, assim. A gente realmente conseguiu arrancar um sorriso dela. Vocês botaram o texto da condição dela? Coloquei algo bem superficial, porque eu ainda que não... ela provou. Mais ou Isso. Você botou mais assim, ela tá num estado de sofrimento grande, não se sentindo acolhida. Isso. Nesse sentido, você estava pedindo acolhimento. Era mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente como é que era o texto, mas era mais ou menos isso. Mas também como eu não tinha muita informação do que era, então eu fiquei um pouco perdida. Só que o que aconteceu? Várias pessoas começaram a querer sentar na cadeira e contar as histórias também, que legal. Né? E daí aconteceu de ter um outro caso de borderline. E daí eu fui lá com aquelas frases de impacto, né? De autoajuda e tal. Eu cheguei em casa toda orgulhosa de mim. Mostrei pra Dani. E eu falei, olha, amor, o que eu falei, isso aqui foi útil. Ela, então, acho que você não entendeu. Isso são frases de autoajuda. Não significa que você tá ajudando ela. Isso já era uma outra cliente, claro. Né? Aí, então me explica. Ela falou assim pra mim, ó. Eu lembro muito bem. Pensa, estuda, entende. Ela falou pra mim. E simplesmente foi dormir. Só jogou e saiu. Ela jogou a bomba e falou, tá. Mas isso foi sensacional. Claro. Isso me estimula também, né? Aí eu fiquei a noite toda, eu falei, cara, mas as frases são tão impactantes. Mas pra quem? Pra quem? Entendi. Isso era pra mim ou era pra ela?
Será que aquele quadro passou a se tornar meu? Ou estava se tratando de pessoas? Ali eu entendi que o meu ego estava falando mais alto e não era. Eu não era aquela pessoa. Eu não era aquela pessoa. Eu estava começando a me importar com números de internet. Eu não era aquela pessoa. Mandei uma mensagem para cliente na mesma hora. E eu falei assim, ó, me perdoa por tudo que eu te falei. Me ajuda a te entender. Ela, Gê, você não sabe o alívio que me dá em receber essa mensagem. Então, eu me sinto assim, tal. Postei o vídeo, eu falei assim, ó. Daí eu postei o vídeo da maneira que eu tinha editado mesmo. Só que todas as frases de autoajuda que eu meio que falei, eu colocava na legenda. O que você não dizer a um borderline. Aí, mas exatamente, aí já tirando da palavra dela da própria que pessoa. ela te passou. Exatamente. Perfeito. Não, tipo assim, ó, no vídeo tava assim, eu falando assim, ó, mas você não deve se sentir assim porque tal. Você nunca diga isso a um borderline. Exatamente. Aí eu botava uma frase em cima daquilo que eu falava. Isso você não deve dizer a um borderline, sabe? Então eu comecei a... Você tem que legitimar a dor e Exato. não falar. Você não pode ficar assim porque você tem tudo. Você tem comida, você tem não sei o quê. Porque é isso que se faz. Acolhedor. Né? Exatamente. Então ali eu tive a percepção de que muitos de nós não estamos nos importando com o que de fato empatia, o outro está sentindo. E sim com aquilo que você quer colocar à frente para que você se torne um protagonista de uma história que não é tua e de uma dor que não é tua. Exatamente. Aí eu falei, mas essa não sou eu. O que eu tô fazendo? Maravilha. O que a internet está fazendo comigo? O que as redes sociais estão fazendo comigo? Eu falei, bom, a partir de agora, as pessoas pouco vão ouvir a minha voz. E por incrível que pareça, na maioria dos vídeos, ninguém ouve a minha voz. São frases pontuais, perguntas pontuais que eu faço. O que eu falo tá dentro dos bastidores. É com a minha cliente, é para minha cliente. E ali ela se torna protagonista total da história que de fato é dela. E assim eu comecei a evoluir ainda mais enquanto ser humano. E aquilo não se tornou mais um quadro, se tornou um propósito. Porque eu entendi que eu não estava dando voz a uma pessoa. Eu estava dando voz a uma nação. Que a dor que aquela pessoa sentia não era a mesma que outras estavam sentindo, mas acolhia a dor de outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes àquelas que estavam... Qualquer dor teria na sua cadeira um acolhimento. Um acolhimento. E você seria só um instrumento para que aquela pessoa colocasse a sua história. Isso ficou tão nítido, porque quando você pede para a pessoa contar a história, você se cala, você vai para trás e você se torna um ouvinte. Você só entra em ação na hora de fazer o que você tem que fazer profissionalmente. Sem qualquer julgamento. É interessante isso. Não tem mesmo. É quase uma folha em branco para ouvir aquilo e, na realidade, o colorido se faz quando você faz a transformação estética. Exatamente. Sensacional. E aí a Dani depois falou assim, não, amor, agora você tá no caminho certo. Não, eu acordei ela de madrugada, quando eu tinha terminado de editar o vídeo. Amor, olha isso aqui. Ela, agora eu posso dormir sossegada. E você também pode dormir, pode postar o vídeo que tá exatamente isso, você entendeu? E daí eu comecei a tentar entender um pouco mais, né? E aquela frase, lugar de fala, é real, assim, né? Do lugar, né? É de quem está, exato, né? Exato, assim, sabe? Ponto de vista, é do ponto de vista. E também. Até porque cada um tem a sua perspectiva sobre uma... Por exemplo, eu te falo uma coisa aqui, tu tem uma perspectiva sobre isso, e tu tem outra... Pode ser parecido, você pode pensar até parecido com o outro, mas cada um entende a sua maneira. Então, tu imagina, eu sempre tomo muito cuidado até na hora da edição, porque sou eu que edito os vídeos, todo mundo fala, nossa, você tem que aprender a delegar. Só que eu falo, tem pessoas que seriam sensacionalistas na hora da edição desse vídeo, né? E você quer ter esse cuidado. Porque tem tanta coisa que é dito ali que jamais poderia ser postado. Jamais. Sim. Tu imagina que, às vezes, uma mãe... fala coisas em relação aos seus filhos que não é ela que está falando naquele momento, é a dor dela que está falando, além daquilo que ela sente enquanto ser mãe. Porque a gente romantiza demais a maternidade, né? E ali elas desabafam, elas desabam assim, sabe? E
Imagina se eu postasse tudo que E tá se ali. vazasse? Nossa. Não, imagina você dar para alguém fazer isso, porque Que é quase, o que ela faz é quase quase o uma- prontuário de um paciente nosso, que não pode nunca Que não vazar. pode vazar. Tanto que quando alguém, uma secretária, vai trabalhar na nossa clínica, é assinado um termo de sigilo. Se aquela pessoa falhar em sigilo de expor a vida de alguém, ela está ferrada, porque a multa que ela vai pagar, ela vai trabalhar 3 gerações. Mas você tem que fazer isso, porque senão a pessoa, ainda mais num mundo como o nosso, vaza uma Que tudo fofoquinha. E durante muito tempo eu tratei muita gente muito conhecida. E tudo vira corte, né? E tudo vira corte e tudo vira fofoca. Sim. Entendeu? Então era sempre muito. A pessoa, nossa, mas a pessoa vai assinar um contrato? Se ela quiser, sim, mas essas são as regras. Porque não é a minha vida que está em jogo. De mim podem falar o que quiser. Né? Agora, é de quem confiou em você para te tirar de uma situação ruim. Sim. É exatamente isso mesmo. Né? Então, isso é fundamental. Agora, tem uma coisa tão interessante. Transtorno de personalidade borderline é a coisa mais complexa que tem no comportamento humano. Ao mesmo tempo, tem médicos que falam assim, não, trato, não sei. Eu adoro. Porque eu acho que quando você faz o mais complexo, todo o resto é fácil. Então, quando você começa pelo mais profundo, eu consigo, assim, eu tenho um livro sobre borderline, vou até te dar também. Ah, legal. Bru, separa o meu Pega esquema lá, demais também. E eu sou fissurada por essa personalidade, porque é uma personalidade que ela não faz nada pela metade, é tudo muito. É tudo muito intenso. Né? Tudo muito intenso. Não existiria arte no molde que a gente conhece se não fosse borderline. Então, assim, Amy Winehouse, o que é aquilo? Aquilo foi um vulcão. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Amy Winehouse, eu fiquei a noite inteira. Borderline? Olha, eu não sabia. E muito mais. Então, assim, eu me lembro, assim, que eu falava assim, gente, as pessoas só veem o que essas pessoas têm de disfuncional. O outro lado não vê. Né? Então eu comecei a fazer isso, fui muito criticada por alguns colegas, como se eu estivesse enaltecendo os borderline. Não, mas eu consigo ver o que é ruim e consigo ver o que é muito bom. Né? Talento, tem muito talento. Muito. O talento artístico, eu estou dizendo, Hollywood mas, assim, a minha teria pergunta falido. O borderline, ele deixa de ser um ser humano? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E vou te uma dizer. pessoa. Então por que discriminar? E é um ser humano que, ao não se entender, ele se sente um nada. Agora, você imagina uma pessoa se sentir nada. É horrível. Agora, a gente se sente um nada de vez em quando, é horrível. Agora, imagina você se sentir um nada sempre. E tu viver 24 horas buscando a aprovação de outra pessoa. De outra pessoa. Também. Você se torna dependente de pessoas e, geralmente, quem deixa o outro dependente ganha com a dependência. Então, assim, é tanta implicação, né, que você fala assim, cara, não tem como virar as costas. Tipo assim, é muito complexo. Ok, viver é complexo, o universo é muito complexo. Então, foi interessante que você começou pelo mais difícil. Tudo que veio depois, você foi quase que... Com certeza trabalhou melhor. Trabalhou melhor. Desafiador. Você acolher um border é acolher a humanidade. Nossa. Se você é capaz de acolher um border você numa não tá crise, só ele. você está acolhendo a humanidade. Porque, assim, é o maior vácuo que você pode acolher. Então, qualquer outros vazios, você saberá acolher. É como se você tivesse acolhido o oceano. Qualquer outro rio, você é capacitada para acolher. Nossa, mas você acredita que, tipo assim, eu não consigo medir o que é mais difícil, o que não é, sabe? Quais são as histórias que mexem ou não mexem, porque... Eu tive virou meu amigo, assim, depois, né? Que ele sentou na minha cadeira e ele não me avisou o que ele ia falar. Aí ele ia passar pelo processo de transformação e ele me falou assim, olha, eu fui... É ruim falar essas coisas. Violentado sexualmente. Sim. E é muito difícil para um homem falar isso. Um homem que é pai, tem seus filhos e a sua esposa do lado de fora, que a gente gravava dentro de uma caixinha de vidro. Tava do lado de fora. Aí eu falei, você tem certeza que você quer me falar isso?
Ele falou assim pra mim, eu preciso falar isso. E a partir do momento que você postar esse vídeo, os meus pais vão saber disso. Que eu não vou ter coragem de falar. Porque ele... E todas as pessoas que me conhecem vão saber disso. Porque a única pessoa que sabe que isso aconteceu foi a minha esposa. Eu lembro dele ter saído ali de dentro e ela chorava muito. Porque ela perguntou assim pra ele, você conseguiu falar? E ele, consegui. E daí eu lembro até que eu fiz um desenho na cabeça dele, bem pequenininha. E antes mesmo de puxar a capa, eu falei assim pra ele, olha, eu fiz uma coisa na sua cabeça, mas não se preocupa porque essa cicatriz não dói. Eu falei pra ele, né? Porque cada pessoa que senta ali na cadeira tem uma história, assim, sabe? Tem uma cicatriz. Uma cicatriz, eu acho que... De alma, né? É. E tem coisas assim que você fala assim, meu, como que essa pessoa ela consegue sobreviver, né? Depois de tantas coisas que aconteceram. Eu já tive pessoas assim que me pararam na rua, soluçando assim, abraçando, soluçando, você me libertou. Eu, como assim eu te libertei? Eu acabei de falar pra minha família que eu fui abusado sexualmente a minha vida inteira. É. Porque dele, ele deu força para outras pessoas também reproduzirem. Inspiraram outras pessoas. Inspirar outras pessoas. Então, cada não vou falar, cada cliente que senta na minha cadeira ali traz uma história que acaba salvando a história de várias outras pessoas, né? Com certeza. Então, eu nem vejo que eu atendi uma borderline, eu atendi uma pessoa. Uma pessoa. Né? E por isso que eu não entendo como alguém chega e te fala um negócio desse, né? Nossa, como é que você consegue... Não é humano isso. Não é humano. 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 Sabe? Chega a ser doloroso. É desrespeitoso. Assim. Desrespeitoso. É desrespeitoso. Totalmente. A gente tem que respeitar o ser humano. Seja ele quem for. Hoje eu vim pra cá, eu tava, agora hoje mais cedo, tava um pouco chateada, né? Uhum. Porque uns amigos meus me mandaram as minhas mensagens lá do sul, né? Onde está acontecendo tudo que tá acontecendo nessas 2 semanas e falaram assim, nossa, tem gente falando que você tá postando os vídeos que você tá postando por engajamento. Eu falei, de onde que as pessoas conseguem, né, ter a capacidade de pensar sobre essas coisas, sabe? Eu fiquei pensando muito numa frase que tem circulado na internet aí já há algumas semanas, né? Se você não consegue sentir, é porque você já morreu e não sabe, sabe? Então, assim, até abrindo um adendo a isso, né? A nossa solidariedade a tudo isso que está acontecendo no Sul, né? Porque tem um amigo lá que ele falou assim, olha, a gente não tem noção do que vai acontecer depois que essas águas baixarem. Não sabe o que vai encontrar. Não. O que vai, sim. Ele falou exatamente essa frase. Vai ser o maior cemitério a céu aberto que a gente já viu. Eu acredito. E daí tem pessoas dentro das redes sociais que ainda tem a capacidade, né, de acharem que as pessoas elas estão se engajando por uma coisa ou por outra, não se sensibilizam com a história das pessoas, ou, por exemplo, quando eu puxo a capa, tem pessoas que só olham aquilo que elas estão vendo, aquele superficial. Nossa, eu gostei mais do antes. Você não viu a transformação que aconteceu com aquela pessoa olha ali, só, Gui, interna? Eu entendo que você fique assim, mas não fique chateada com isso, porque assim, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então tá cheio. Essas pessoas estão cheias disso, porque passou por elas isso. Porque elas não têm. Né? Por exemplo, em questão às enchentes, não só faço doação quase todos os dias, como também estou mantendo no meu story o tempo todo. E as pessoas, você não se cansa? Eu falei, não. E não a gente mesmo. Ajuda. Porque assim, ajudar quanto tempo isso vai durar? Não sei. Primeiro que dentro da minha rede social, é minha casa. Não tá afim? Não entra. Verdade. Eu não chamei para entrar. É verdade. Entendeu? Então, assim, não fale isso. Você não precisa de engajamento, eu não preciso de engajamento. A essa altura, as pessoas sabem quem são a gente. Então, esquece. É aquele cara que vai jogar pedra
na tua vidraça só para você olhar para ele. Né? É o superficial mesmo, né? É aquele fã ao contrário. O hater é um fã ao contrário. Porque tem aquele fã que olha para você e só quer te ver passar. Verdade. Ele é feliz de te ver passar. E tem aquele que vai botar o pé para você cair, para você vê-lo. Para chamar atenção, para você Ele quer ver chamar a atenção. E é o oposto, né? A gente deveria e deve, né, olhar para as coisas boas que tu proporciona, né? Para aquilo que você entrega enquanto qualidade, né? E a gente acaba olhando pro oposto, né? Mas isso, eu já nem me julgo mais em relação a isso também, não. Porque eu vejo todos os dias as pessoas falando da mesma coisa, né? Tu pode ver 100 pessoas te elogiando, quando tem um que te critica, tu vai olhar o quê? Pra crítica, né? Isso é natural, acho, é do ser humano. É uma condição isso do também, ser né? humano, porque assim, tem uma frase bem interessante que diz o seguinte, que o cérebro é uma máquina que para notícia ruim, ele é velcro, ele gruda. Para notícia boa, é tefal, escorrega. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina programada para a gente sobreviver. Né? Então, ele tem que pegar tudo que é de ruim e gravar para a gente não repetir o erro. Isso é o nosso lado mais primitivo. Mas quando a gente entende isso, aquela uma crítica de 100 positivas, eu tiro o velcro, sabe? Eu falo assim, deixa eu ir. E se for necessário, bloqueio. Porque é a sua casa. É a minha casa. E você é a Você não é obrigada a receber todo mundo. Dentro do seu coração, o seu trabalho. Enquanto você fala, está falando aqui hoje, eu lembro, né, e sempre falo que a gente que trabalha com comportamento, a gente fala pelos olhos e a gente entende, tanto para o bem quanto para o mal, por uma emoção. A pupila dilata. E os seus olhos, ela dilata o tempo todo, desde a hora que a gente começou esse programa. Você fala com amor. Os seus olhos passam isso, entendeu? Então, não se preocupe com o outro. Se preocupe porque a sua essência, o seu trabalho e a sua motivação. Não deixe isso acontecer, porque só vão atirar pedras em quem tem luz. Mosquito só aparece na luz. Não tem como. Isso aí faz parte. Faz parte. Como é que esse negócio da pupila dilatar mesmo? São emoções. A gente percebe... quando você está falando uma coisa, pode ser algo verdadeiro ou até uma mentira, a sua pupila dilata. Ela nos diz que tem do grau de emoção que você está colocando naquilo. Então pode ser de uma emoção boa ou de uma emoção ruim. Mas a gente percebe que a pupila tá. E quando você está falando de coisas que a sua fala é uma fala de amor. Então a gente percebe a sua pupila dilatar por algo que é amor. Como a gente também percebe numa gagueira e a gente olha no olho e a gente vê a pupila dilatar. Essa pessoa está insegura para falar isso. Por que ela está falando isso? Ela está falando porque está com dor? Tem alguma coisa a mais aí nessa história que ela está colocando? Que legal, né? Mas é tão interessante que você foi intuitivamente... se conduzindo, né? Exato. Se conduzindo, se revelando, se vendo. Queria voltar um pouquinho. Como é que era gay na infância? Eu quero entender qual foi o barro que moldou essa menina hoje, a Gay Oliveira. Olha, eu era uma criança terrível. Terrível, assim. Eu gostava de fazer de tudo um pouco, né? Brincava muito, eu brinquei sempre muito, era pé no chão mesmo. As minhas irmãs até falam, né, que nós somos em 8. 8? Você é qual? Eu sou a mais velha das mais novas. Não, nasci em Santa Catarina, Florianópolis, Eu sou a mais velha das mais novas porque eu nasci na segunda geração de filhos. Mesmo pai e mesma mãe. Depois de 8... Eles deram um intervalo de 8 anos. E daí eu nasci. Depois nasceu outra 2 anos depois. E outra que é a caçula hoje. A caçula tem 30 anos. Pra tu ver. Aí, elas até falam que, tipo assim, eu sempre fui muito líder, assim, desde pequena, né? Então, eu gostava de conduzir as brincadeiras. Elas falavam que eu fazia aqueles mapas de tesouro, botava todo mundo pra caçar tesouro e tal. E sempre fui muito justa com as coisas, assim, porque a minha mãe me ensinou, desde cedo, a olhar muito pro próximo, né? Eu lembro de uma situação que ela
eu lembro que tava passando umas crianças na rua, umas crianças... A gente nunca teve uma condição, assim, de ser... Sim. Uma condição... É que no Sul, depois que eu conheci o Rio de Janeiro, eu vi que lá todo mundo é rico, né? Perto do que a gente conhece e vive aqui no Rio de Janeiro, em regiões de São Paulo, que eu fui criada lá, né? Então, assim, no Sul, eu, teoricamente, era pobre, né? Mas sempre tive alimento dentro da minha casa, minha roupa lavada, bonitinha e tal, aquela coisa toda. E eu lembro de passar umas crianças na rua e ela olhar para as crianças e falar assim, ó, vocês estão com fome? Vocês querem comer? Aí as crianças falaram que sim. Ela botou as crianças dentro de casa e botou ela sentada na mesa. Com vocês. Com a gente. Eu falei, mãe, você vai colocar ele sentado na mesa? Aí ela falou, você vai pegar o seu prato e você vai sentar no chão. Porque a gente nunca nega comida pra ninguém. E eu não tava falando pra ela negar comida. Mas eu tava achando estranho ela colocar a gente... Uma pessoa diferente que a gente hoje, sim, né? As crianças, assim... As crianças estavam bem sujinhas, assim, sabe? Tipo, você vê que eram crianças bem humildes mesmo, assim, sabe? Aí ela olhou aquilo pra mim, sabe? E eu fui crescendo e eu falei assim, nossa, por que eu fui aquela pessoa naquele dia? Não fazia sentido. E daí eu falava assim, meu, o que ela tá querendo me ensinar aqui, né? Desde sempre eu ficava assim, o que ela tá querendo me ensinar? Minha mãe nunca soube ler e nem escrever. E meu pai lia superficialmente, mas eles entendiam bastante de cálculo, né? Meu pai era um artista nato, assim, né? Ele construía casas. É mesmo? É. Que antes chamavam de... Ele não era pedreiro, ele é mestre de obra. Mestre de obra, sim. Mestre de obra. Que sabia tudo. Ele sabia tudo, era um engenheiro. Você tinha que ver ele vendo uma planta, ele botava os arquitetos assim no chinelo. Né? Todo bom arquiteto e engenheiro quer um bom mestre de obra. Nossa, ele era sensacional. Os meus irmãos, por consequência, viraram pedreiros também, né? E eu vivia dentro de obra, né? Então, o meu trabalho dentro das obras era desentortar prego e quebrar pedra. Porque daí tinha que fazer a base da casa e tal, não sei o quê. Então, eu entendia um pouquinho ali. E a minha mãe sempre foi faxineira a vida inteira. Então, desde os meus 6 anos de idade, eu faço faxina, né? Comecei dentro de casa e aos meus 9 anos de idade, mais ou menos, a gente já ia pra rua e daí eu ganhava um dinheirinho para poder fazer faxina na rua com a minha mãe. E daí depois eu comecei a fazer com as minhas irmãs, que também eram faxineiras, né? Então, tu imagina que o sonho da minha mãe era que eu fosse caixa de supermercado. Que legal. Por conta dos benefícios que tinha. Sim, né? salário, carteira assinada, ticket de refeição, era o máximo. Né? E daí eu falei assim, nossa, mas eu não queria trabalhar em supermercado, aquela coisa toda. Minha irmã, eu lembro que abriu uma imobiliária, e daí eu ficava dentro da imobiliária com ela. Então eu comecei a trabalhar até com imóveis e tal, e minha irmã, tipo, era a mais inteligente, assim, de todos, assim, porque nenhum deles tinham terminado, nem os meus irmãos tinham terminado o ensino médio. Então, a minha perspectiva de vida era mínima. Estudar nunca foi uma prioridade. Nem para os meus pais e nem para mim, né? Então, quando eu falei para ela, por exemplo, que ia entrar numa faculdade, que eu entrei numa faculdade de administração paga, fiquei 2 meses só. Eu não conseguia. Era muito difícil para mim ficar ali dentro. Porque tudo para mim era mais artístico, assim, sabe? Ou então, do esporte. Eu gostava muito de jogar futebol e tal. Joguei futebol por um tempo. Aí, eu falava assim, meu, isso aqui é muito distante para mim. As coisas eram muito distantes. A perspectiva que eles tinham sobre a minha vida era muito distante. Então, eu decidi que eu viria pro Rio de Janeiro. Com quantos anos? Gui? Isso, eu já tinha 23 anos de idade, quando eu vim pro Rio de Janeiro. E daí, eu lembro de juntar o dinheiro para vir para cá. E daí, eu comecei a trabalhar no caixa de um restaurante. Trabalhei no caixa do restaurante. Aí, depois, eu fui vender sorvete na rua, né? Para juntar o dinheiro para vir para cá. Mas... Trabalhei. Eu só consegui juntar R$1.000. Então, eu peguei uns sacos pretos que tinha lá em casa. A mãe me deu umas panelas velhas. Não me deu dinheiro, porque ela não tinha dinheiro pra me dar.
desejou que eu viesse com Deus e que eu voltasse logo. E eu botei R$1.000 no bolso. Já tinha comprado minha passagem, tinha pagado o aluguel da casinha que eu ia morar em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, que era R$250. E peguei esses R$1.000. Eu falei, R$1.000 é o suficiente para me sustentar. Rio de Janeiro, até nos lugares que menos tem condição, já era muito caro. Mas o meu aluguel era 250. Me inscrevi num curso de cabeleireiro no centro da cidade, na Marechal Floriano, Campo Grande, Marechal Floriano, centro da cidade. É muito tempo de ida e de volta. Ônibus, de trem. né? Que trem, irmão. Só tinha passagem para um ônibus. Não dava. Eu pegava esse um ônibus, aí consegui um emprego. Aqui no Freeway, que tinha o Top Fashion Bazar. Lembra do Top Fashion Bazar que tinha? Lembro. Isso mesmo. Isso há 13 anos atrás? Isso. Tá. Saía da Marechal Floriano, que eu fui pro curso, deixei todo o meu dinheiro lá. A inscrição era tanto, o material deu tanto, eu sei que me sobrou R$300, que daí 250 era pro próximo aluguel, que sempre fui muito correta com as minhas contas. Isso nunca as portas se fecharam pra mim por dever a ninguém, eu nunca devi nada a ninguém. E na época eu namorava, então eu tinha uma sogra que era extremamente preconceituosa. Mas por algum motivo que eu não sei qual, ela se apaixonou por mim. Que legal. Tia Tânia, te amo, inclusive. É minha mãezinha hoje, tá? É sua mãe no Rio. É minha mãe no Rio, né? Por algum motivo, ela se apaixonou por mim, tá? Daí, beleza. Eu ia pra Marechal Floriano, lá... eu tava na minha infância, né? Já tô aqui no Rio de Janeiro. Mas tá dando pra entender tudinho. Tudo. Segue aí, Tá segue indo muito aí. bem. Eu falei, meu Deus do céu. Já saiu de lá, já entrou saí na vida adulta Sim. e tá muito bacana a sua história. Aí vim aqui aí pegava um ônibus, que eu não Você lembro. nem se formou ainda, não tinha se formado lá no Nunca cabeleireiro, nem- nada. Nunca nem vou me formar. Tá bom, tudo Ah, tá. bem. Aí, Foi só o pontapé. só foi o pontapé, Só entrei foi lá. lá pra gastar o dinheiro e Só. dar motivação. Não cheguei nem na parte prática, só fiquei na parte teórica raso, assim, né? Porque quando tu tá com a barriga vazia, a tua mente não pensa. Não raciocina. É impressionante de eu lembrar disso aqui agora, sabe? Tipo, eu não conseguia assimilar nada daquilo que eu aprendi na parte teórica. Nada, gente. Aí eu lembro que eu tinha o dinheiro da passagem e me sobrava R$3,10. Eu tinha que escolher. Ou eu saía naquele intervalinho e comia com eles ali o salgado E olha lá. E olha lá. e o E um suco, aquele que suco vinha bem água. acompanhado com salgado. lá na Marechal Floriano, Isso. centro da cidade. Ou eu guardava aqueles 3 e pouco para quando eu chegasse no trabalho, no Top Fashion, que era por comissão, tá? Top Fashion. E daí tinha um carinha no estacionamento que fazia exatamente a R$3,10 o suco e o salgado. E às vezes ele dava um chorinho do suco, dava um chorinho a mais do suco, sabe? E daí eu falava, opa, se eu comer agora, Eu não vou comer eu não vou mais comer mais tarde. E se eu comer mais tarde, pelo menos até quando eu voltar pra Campo Grande, que não tinha o túnel. Era como é que chamava antes? Aquela Que era estrada. Aquela estrada que era um morrão, pá. É isso. Eu pegava o ônibus aqui às 11 horas da noite. Ou seja, eu saía de casa às 5h40 da manhã, lá de Campo Grande. Pegava o ônibus aqui às 11 e pouca da noite. E pra voltar, não tinha só um ônibus. Porque saindo da Barra, não tinha um ônibus que me deixasse direto em Vila Nova. Porque dentro de Campo Grande tem vários subbairros, né? Aí, tinha que pegar 2 pra voltar. Aí eu pegava o ônibus às 11 e pouca da noite. Passava a madrugada, porque ele pingava em tudo que é lugar. Passava pelo Mato Alto. Passava todos aqueles negócios lá, tudo. Aquela escuridão que era à noite. Ônibus socado. Eu lembro de vir sentada na parte do motor do ônibus ali na frente, porque eu tinha medo de ir pra trás. Morria de medo de ir pra trás. Aí, ficava ali, eu descia no West Shopping em Campo Grande, vocês conhecem? Shopping, sim, West sim. Shopping, de madrugada, 1 e pouca da manhã. Sozinho. Torcendo pra que viesse uma van logo, Pra não ficar de pra não bobeira ficar ali. sozinha. Porque o ônibus eu tinha mais medo do que a van. Embora as vans também eram muito perigosas na madrugada, né? Pegava a van, descia ali em Vila Nova e corria pra casa. Eu corria. De vez em quando, tinha um cachorro-quente me esperando, porque é a tia Tânia.
ela vendia cachorro-quente. E daí, de vez em quando, já tinha o meu cachorro-quente lá esperando. Que era o oásis. E quando eu cheguei, como a casa era de 250, não tinha onde colocar fogão, porque a cozinha era muito pequenininha. E eu fiz um amigo aqui no Rio de Janeiro, ele me deu um micro-ondas. Então, às vezes eu fazia um miojo no micro-ondas e tal, o que dava. Então, os meus primeiros anos, meus 2 primeiros anos aqui foram muito difíceis, mas muito, muito difícil. E daí eu acabo passando muita necessidade, sem os meus pais saberem, porque Não lá, falava por mais nada, que não né? tinha grandes condições e perspectiva... Era uma vida dentro de uma... Não faltava comida, não faltava comida, nada. não, capaz. A gente ia fazer faxina, fazer qualquer coisa, mas ia trazer a comida pra dentro de casa. Meu pai era um mestre de obra muito solicitado, né? Não faltava Não trabalho faltava pro trabalho pra ele, jamais. Então, assim, tinha uma condição estável, né? Não podia falar pra eles que essa condição aqui não era estável. Senão eles iam falar, volta agora. Então, assim, eu passei praticamente aquele ano inteiro sem voltar pra Floripa. No segundo ano também. Eu sei que eu passei uns 5 anos, assim, no Rio de Janeiro. Depois eu saí do Top Fashion, não dava jeito. E eu fazia progressiva no meu cabelo, pintava meu cabelo de preto. Falei... Então você era outra pessoa. Eu era outra né? pessoa. Transformava Completamente diferente. Exatamente. Aí eu falava assim, ó, se eu sei fazer progressiva no meu próprio cabelo, eu posso fazer nos outros. Pessoas também. Achei um número de distribuidor, liguei, você vende progressiva, vendo. Vem pegar aqui comigo, pá, uma coisa meio clandestina. Comprei e comecei a fazer a progressiva no cabelo dos outros, na casa dos outros. Você ia à casa você do ia cliente. na casa. Na casa do cliente. Tá. Mas pelo menos aí eu já tava ganhando Claro. um pouco melhor, né? Então eu ia de... um cafezinho, que Cafezinho pra delícia! nós. Obrigada, Mel. Qual é o do Alex? Muito obrigada. Pensei hoje que o não dele veio tivesse batizado, licor. Sim, um licorzinho. Ah, não botou? Tá bom. Tô sabendo desse licorzinho aí. Delícia. Tá vendo? Depois traz com licor Traz pra com todo licor mundo. pra todo mundo. Aí eu acabei começando a ir na casa dos clientes, só que eu conheci o Rio de Janeiro inteiro. Eu fui em todos os lugares Claro, que vocês Aí podem você aí você começou a tá rodar indo tudo. na imaginar. casa. Entrava no Google Maps, pá, aquela coisa. Ah, fica aqui, se eu descer nesse ponto de ônibus, a rua que eu vou entrar é essa, a comunidade é tal, pá, entrava. E com isso você já começou a lidar com comportamentos Olha o diferentes. empreendedorismo, olha o empreendedorismo. Olha aí já. Aí eu tive A uma cultura. sacada, uma cliente que toda semana me pedia fazer cabelo. Ela morava em Santa Cruz. Falei assim pra ela, vou fazer uma proposta pra ela. Dela me adiantar R$5.000 e eu ficar indo fazendo o cabelo dela e comprar um carrinho Tipo pacote. na OLX. Uhum. Olhei um Corsinha, R$4.500, branquinho. Eu mesma lixei ele. Guerreiro. De jet, guerreiro. Não, porque o Corsinho é guerreiro. Tia Tânia botou... Tia Tânia botou ele naquele negócio que quando o carro para no meio da estrada, você guincha ele. Reboque. Reboque. No reboque. Tia Tânia botou ele no reboque. Pra garantir que pra você não ia garantir que ficar eu não ia na ficar na rua. rua. É. Eu lembro de... Como eu não ia pra todos os lugares com ele, eu ia até... Quando eu ia pro centro da cidade, essas coisas, eu ia de carro até Coelho Neto. Deixava o carro em Coelho Neto. Quantas vezes eu deixei o carro em Coelho Neto com o farol aceso? Voltava sem bateria. Teve um dia que eu voltei. Ai, meu Deus, aquele carro sem bateria, tarde da noite. Quem me acolheu? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Não, vamos, claro que vamos. Os caras das bocas que ficaram... Sim. Solidários. Me protegeram a noite inteira até o meu reboque chegar. Aham. Acredito. Me deram cervejinha, pá, aquela coisa toda. Me ofereceram até o que não devia, mas eu não curtia, você ficou né? na cervejinha. Eu fiquei só na cervejinha, que eu falo, não curto, Não, até porque você não tinha dinheiro pra pagar. Até porque você não tinha dinheiro pra pagar mas e eu falava ficar assim pra ele, depois. pô, eu sou tatuada, mas, pô, cara, eu não gosto, não curto e tal. Mas eles me protegeram, ficaram comigo ali a noite inteira. Falei, eu não quero mais essa vida. Uhum. Aí eu falei assim, chega, eu não aguento mais ficar na rua, eu tô começando a correr risco de vida mesmo, vou começar a fazer cabelo dentro de casa. E daí eu comecei a falar para os clientes... vão à minha casa. Se quiser, vem até em casa. Foi muito difícil, porque quem Lá na casa da tia Tânia. Não, daí eu tinha minha casinha, né? Já que tinha. era próximo da casa da tia Tá. Tânia. E daí a tia Tânia falou assim, ó, quando você não tiver cliente, vem trabalhar comigo no cachorro-quente.
Então a gente colocava o cachorro-quente, a townerzinha dela, na frente da igreja. E daí a gente ficava ali vendo um cachorro-quente ali na frente da igreja, né? Quando não tinha, daí, pô, ela me dava... Comia cachorro-quente à beça. Alimentava ali, já garantia. Ficava ali com ela e tal. Aí eu falei assim, cara, eu não tô aguentando mais assim, sabe? Aí eu tive... Daí eu fazia cabelo das clientes no tanque e tal. Não sabia o que eu tava fazendo direito, né? Uma lanterninha do celular, assim, na escuridão, assim, no tanque. E eu tinha um puff velho, amarelo, com todo ruído de gato. Porque quando a gente não tem nada, a gente o que mais quer é abrigar mais coisas. E pessoas e bichos. E aí foi botando os bichinhos junto. Aquele bicho pra dentro de casa. Tudo que eu via na rua, botava pra dentro de casa. Então eu tinha muito gato. E muito cachorro. Sabe? Só que tu também não tem condições de cuidar. De manter e cuidar. Porque o gato ficava doente... Era um desespero. Era desesperador. Desesperador, assim. Da mesma maneira que tu acolhe, tu perde os bichinhos também com muita facilidade. E gato some. Se o gato é bonito, ele desaparece. É impressionante. Ninguém quer quando o bichinho tá ali jogado na rua. Mas quando ele tá bonitão, as pessoas somem com os gatos. E eu chorava por causa dos meus bichinhos, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, olha, chega, agora eu vou fazer o cabelo dentro de casa. E daí eu tive a notícia de que a minha mãe... adoeceu. No dia 7, a minha mãe adoeceu. No dia 14, ela foi internada. E no dia 24, ela veio a óbito. Rápido. Né? Foi muito rápido. Muito rápido. Eu até contei a história dela, assim, em um outro podcast, né, que eu fui. Foi uma coisa assim, a minha mãe, ela sabia que tudo aquilo ia acontecer. Ela previu aquilo, assim, sabe? Então, foi muito rápido. Só que eu não acreditava em Deus até acontecer tudo isso, né? E naquele dia que a minha mãe faleceu, eu recebi uma carta que dizia que era a carta para uma filha. Eu guardo essa carta com muito carinho até hoje. E ninguém sabia do que estava acontecendo. Então não tinha como saber que minha mãe estava internada, que tinha falecido, eu recebi essa carta. A partir daquele momento eu comecei a acreditar em Deus. Você recebeu de quem a carta? De uma pessoa aleatória, assim, da internet. Veio e te entregou uma carta. De uma mãe para uma filha. Que coisa. A carta para uma filha. E ali eu recebi todo o relato do porquê que eu não podia me despedir da minha mãe, mas que ela sempre estaria comigo. Gente, eu nunca mais me senti sozinha. Eu nunca mais desconfiei da presença de Deus. Eu nunca mais desconfiei do propósito que eu tinha para as pessoas. E ela me deixou uma lição muito forte, que era ajudar as pessoas. Sim, lá naquela situação, né? Quem come no chão é você, né? As crianças vão comer aqui. A vida inteira minha mãe sempre foi assim, sabe? De acolher todo mundo. Não existia ex lá em casa. Ex virava parte da família, que tinha que se associar. Agregado. Quem tava entrando, agregado. Agregado. Então, era uma coisa assim que era muito linda, assim, o que ela fazia, sabe? E daí eu falo assim, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que no dia 24... do mês seguinte que ela havia falecido, eu tava em Belém do Pará, pela primeira vez na minha vida, dando um curso que eu não sabia como dar curso, porque eu não sabia nada de cabelo. Porque até então fazia somente progressiva. Alisava o cabelo, fazia prancha. Eu não fazia nada no cabelo. Então, aos 29 anos, quando eu perdi minha mãe, eu comecei a mexer com o cabelo definitivamente, sabe? Até então eu fazia os meus bicos aleatórios. Como se ali fosse o ponto de virada. Partida. Ali foi o ponto de virada. Ou de partida. Ali eu sinto que a minha vida meio que deu uma recomeçada e tudo começou a se modificar muito rápido. E desde então a minha vida não parou de se modificar muito rápido, até que em fevereiro de 2019 eu fui travada na minha vida de novo, onde eu quase venho a óbito, que eu fui internada e saí do hospital 45 dias depois. Dias? Passou um mês e pouquinho. Mês e meio. Usando uma bolsa de ileostomia. Ileostomia. E daí só me veio uma frase na cabeça assim, ela falava assim, olha, eu não criei filho no mundo, não coloquei filho no mundo para ser vítima. Levanta, luta, anda que você vai conseguir, sabe? E daí eu só colocava aquilo na cabeça, o que eu vou fazer da minha vida, assim, sabe? Mas foi do nada, você tava bem... Eu achava que eu tava com infecção urinária. Tá.
E na realidade não era infecção urinária, porque eu tava tomando aqueles remédios, se automedicando, né? Porque eu não tinha plano de saúde. E daí tinha acabado de fazer um plano de saúde, fazia 2 meses. Então eu tava esperando aquele prazo de 3 meses, 6 Da meses carência. pra fazer consulta. Pra começar a fazer os Só exames. que eu tava passando tão mal que eu fui na emergência. Quando eu cheguei na emergência, eles falaram, isso não é infecção. Você tem algum problema no apêndice, alguma coisa assim e tal? Eu falei, não tenho nada, eu nunca senti nada. Na realidade, eu sentia tudo, só que tava amortizado. Mascarado, né? mascarado com o que Trabalhando você ia ali. tomando. E eu já tava tendo muitas crises de ansiedade, tive uma crise depressiva, não sabia o que era, porque na época você não sabia o que era isso. 2019, depressão. Ninguém falava de depressão, assim, abertamente, né? A não ser vocês. É verdade. Tentando colocar Matusalém tava lá, falando sim. A não ser vocês, porque assim, de resto, ninguém falava de depressão. E se você falasse, você tava doido, né? Eu tive uma crise, assim, muito grande. E daí eu... Você sentindo dor. E achando que era infecção urinária, tomando um antibióticozinho ali que o vizinho falou e mascarando aquilo. Isso. Aí você entrou no hospital. Emergência. Aí entrei na emergência, porque inchava demais, assim, o Lado útero, direito. assim, e tal, né? Aí eles fizeram uma ultra, eles falaram, isso não é infecção urinária. Quando eles foram fazer os exames todos, né, que Exame de tinha sangue, ser feito, nas ultras também, viram que era um mioma de quase 18 centímetros que estava comprimindo a bexiga. Por isso você tinha a sensação. A sensação como de se fosse uma infecção urinária. Isso. Aquele xixi curtinho. Isso, exatamente. Quando eles abriram para fazer a cirurgia, aí viram que tava tomado de endometriose, daí tiraram parte do meu ovário, tiraram a apêndice que estava sendo estrangulada, tiraram várias coisas ali de dentro. Numa única cirurgia. Numa única cirurgia. 4 dias depois, aí tiraram um pedacinho do intestino também, próximo ao Nossa, reto. então você tinha endometriose. Até no aquele intestino. troço Tava tomado. Tomado. Você devia ter dores horrorosas. Não sentia nada de dor. Nada. Nada. A menstruação normal, aquela coisa tudo normal. E a primeira pergunta, como é a tua cólica? Não tem. Não tenho cólica, eu não sinto cólica. Aí eu falei, nossa, que isso, né? Aí eu sentindo aquela dor toda, foi pra cirurgia. 4 dias depois, eu comecei a entrar em estado febril. Arritmia. Ainda no hospital? Ainda no hospital. Muita febre, não estabilizava. No dia que ia ter alta, não estabilizava. Aí tive uma primeira... Parada. Um princípio de parada, né? Septicemia. Um monte de enfermeiro, eu só lembro dessa cena, um monte de enfermeiro entrando no quarto e tirando as pessoas que estavam comigo do quarto. Tiraram todo mundo e limparam, assim, um quarto só enfermeiro, muito enfermeiro. Aí eu falei, o que tá acontecendo? A gente vai ter que te levar pra mais exames. Me botaram na UTI pra analisar o que estava acontecendo. E eu não podia fazer aquele exame de contraste, porque eu tenho alergia a iodo, né? A camarão. Não podia fazer o exame de contraste. Eu sei que daí, no dia seguinte, deu aquele pico de novo. Quando deu aquele pico de novo, me mandaram de novo pra tomografia. As fezes já estavam no pulmão. Tinha rompido o intestino. Você fez septicemia. Aí foi só assim, ó. Eu só lembro dele falando assim, ó. Você quer ligar pra alguém? Eu falei, não, eu não quero ligar pra ninguém. Doutor Bruno, que me atendeu. Doutor Bruno Rangel, salvou a minha vida. Esse médico não foi um médico. Ele foi um anjo. Foi um anjo. Porque ele cuidou de mim. Eu não sei se ele cuida de todo mundo dessa maneira, mas ele cuidou de mim como se fosse uma pessoa da família. Ele cuidava dos meus choros, da minha dor e me deixava muito tranquila. Ele tinha uma voz muito tranquila. Você quer ligar pra alguém? Você quer que eu passe algum... Não foi Mas ele que ele foi perguntou muito de ligar, não. Foi as pessoas que estavam preparando pra fazer cirurgia. Ele foi, tipo assim, ele foi olha, aquela você- pessoa que te dava o porto seguro Não, ali. aquela coisa assim, Segurou sua na mãe mão. tá viva, não, quer ligar pra ela. Mas eu não tava tendo dimensão do que tava Eu acontecendo, entendi, né? não, você não tava tendo dimensão Nenhuma. Assim, eu só fui saber mesmo, assim, da Deus gravidade. ampara os inocentes. Muito Nossa. mais. Eu só queria voltar a trabalhar, porque tinha salão pra tocar, aquela coisa toda, né? E daí, eu lembro que daí a gente passou pela primeira cirurgia, e eu lembro só de ter acordado na UTI, em pleno carnaval,
ter acordado na UTI, então tava aquele caos, né? Porque carnaval. Carnaval, imagina. Tava na UTI e eu vomitava muito, só que daí eu já tava com cano em tudo que era lugar e com Então fralda, você ficou em coma durante um tempo. Eu não cheguei a ficar em coma. Ficou eu fiquei na UTI sedada, provavelmente. Eu me alimentava por um negócio, sonda. uma sonda e um cano para fazer a Aspiração. A broncoaspiração. Então, até aquilo, assim, eu falava, não vou passar esse cano, sabe? Tipo, tinha que fazer... era assim, gente, eu não conseguia me movimentar porque tinha coisa em tudo que é lugar, assim, sabe? Fora que eu acordei com a bolsa de ileostomia pendurada. Né? Então, tinha dreno em tudo que era. Era uma coisa assim, olha, era horrível. E eu fiquei 9 dias na UTI, à base de um remédio chamado Nubain, que é mais forte do que a morfina, né? E ele só durava, o efeito dele, 2 horas no meu corpo. Normal, das pessoas dura muito, a pessoa capota, e a dor era tão grande que ele não fazia efeito. Mais efeito. E daí, ele chegou e teve uma conversa muito séria comigo. Ele falou, olha só... Doutor Bruno. Se a gente continuar usando medicamento, teu intestino não vai voltar à motilidade. A gente precisa que ele volte à motilidade para essa bolsinha começar a encher. Você precisa começar a trabalhar, evacuar. Né? Aí eu falo, como é que eu vou ficar sem isso, né? Eu falei, não, tá bom. Chama a fisioterapeuta, eu vou levantar dessa cama. Aí eles falavam assim pra mim, ó. Você tem que andar 250 metros por dia. Era só isso. O que é 250 metros? Nada. Sim, mas no estado que você estava, não era bem assim. Queda de pressão. Exato, era uma coisa assim. E tu tinha que andar sempre com alguém te apoiando, né? Aí eu falei, não, beleza, então eu vou andar esses 250 metros. Recebi alta da UTI e fui pro quarto. Não voltava a motilidade. Tive que passar por outra cirurgia. Porque a gente teve que fazer mais um rasguinho no intestino para começar a voltar. Quando saiu pela primeira vez, foi uma festa que vocês não têm noção. E daí eu falava lindo, só para ele assim, ó, eu preciso ter alta dia 26. Não, porque dia 27 é meu aniversário. Eu não quero passar aqui dentro. Ele, tá bom, a gente vai dar um jeito de você ter alta e tal. Aí eu olhava para aquele negócio para me alimentar dentro do hospital e era a mesma coisa que saía. Exatamente, Eu não consigo. Eu sei que eu recebi alta, daí eu fui para casa. Na primeira noite correu tudo bem, na segunda noite obstruiu. E eu roubei do hospital. Olha que nome feio de falar, né? Roubei do hospital a sonda que passava com agulha para poder puxar. Quando obstruiu em casa, eu abri, botei aquela sonda no meu intestino e eu mesmo fazia a limpeza. Ele falou, depois que a gente se viu novamente, ele falou, você não tem noção do risco que você correu de furar o teu intestino. Exatamente. Só que eu não queria mais voltar pro hospital, gente. Era um medo, né? Eu tinha muito medo. E a partir dali eu desenvolvi uma crise de ansiedade, um trauma de lugares fechados, assim, uma coisa assim absurda que, nossa, foi horrível. E daí, logo em seguida, eu consegui voltar, porque eu trabalhei com essa bolsa, né? Bastante tempo. Aí, logo em seguida veio a pandemia. Eu era do grupo de risco ainda nessa época, Sim, né? Com certeza. E daí, logo em seguida veio a pandemia. E daí... Você isolou de novo. Me isolei de novo. E daí eu tive uma das crises mais bizarras que eu já vi na minha vida. De ansiedade. E daí foi onde eu comecei a terapia. E daí a minha vida começou a mudar um pouquinho, né? Isso, porque 2020 ou 2019, final de 2020, final de 2020 para 2021. Aí eu fiz terapia com um terapeuta por um tempo e depois eu parei, que não estava dando mais o resultado assim que tinha que dar, porque tinha um limite ali, né? Dentro da TCC, né? Porque você trata muito o comportamento do teu momento ali, o que você tá vivendo. Você tinha que estancar aquela hemorragia de ansiedade. Aí eu falei, não, eu preciso aprofundar mais isso, vou procurar uma psicanalista, né? Porque a Dani é psicanalista, então eu falei assim, é diferente, né? O tratamento.
Falei, pronto, agora sim. E daí, tudo linka, indo. Inclusive, com a profissão, porque... Com a profissão. Foi tudo É como nessa... se tudo fosse Esse sendo acolhimento preparado, que você né? tem hoje com as pessoas. Tudo. Nossa, eu falo muito, né? Contei De tanta jeito coisa pra nenhum, vocês tá aqui ótimo, hoje. Tá tá muito, ótimo. muito Acho que eu nunca contei tanta coisa assim. Tá lindo. Mas como é que foi? Porque olha só que interessante, é como se você o tempo todo fosse sendo preparada, né? Pra esse momento. A partir da morte da mãe, da mãe. ela dá uma virada, assim, de percepção de universo, né? Tudo. Quando é que a Dani entra? Porque a Dani também foi um preparo nessa trajetória de conhecimento, de Aonde que a Dani autoconhecimento. entrou? Onde é que ela entra? Nós estamos em 2021. 2020. Final de 2020 para 2021. A Dani entra na pandemia, logo depois de uma das crises mais bizarras que de eu pânico, tive. provavelmente. Porque, como eu tive essas crises bizarras, eu tinha recém começado a terapia, né? Isso. E eu comecei a stalkear vários psicólogos. Comecei a ficar fissurada por psicologia, Sim. terapia e me entender também, né? E aí eu fui postada numa página chamada Mulheres Extraordinárias, eu acho que era isso o nome. Tinha uma foto minha lá com uma frase que eu tinha dito aleatoriamente em algum lugar, que eu não sei o que era, e tinha lá a minha fotinha. Tinha um bannerzinho dela que ela tinha feito uma live. Eu falei, nossa, Era que o período legal. das lives. Período das Sim, lives. claro. Com a pandemia, as Isso. lives explodiram. E graças a Deus, a terapia, a psicologia, a psicanálise, tudo ficou muito em alta, verdade. né? Naquele momento, todo mundo queria se tratar mentalmente, né? E daí, eu cliquei no perfil dela profissional, e daí eu comecei a seguir. E daí ela me manda uma mensagem do perfil pessoal dela. Aham. Foi ética. Ótimo, Lindo Dani. isso. Ela me mandou uma mensagem no perfil pessoal dela e fala assim, estou apaixonada. Ah, Aí eu olho aquele perfil e falei, ô, legal, né? Cliente potencial, tá apaixonada pelo quê? Pelos cabelos? Porque eu olhei assim, a gente tem uma mania de estereótipo, tá? Sempre. muito. A gente tem essa mania de estereótipo. Falei, ó. Uma cara de hétero, eu pensei assim. Eu falei assim, Que é isso? Não vai cara, dar, não tem nada a ver. Ela tá apaixonada por alguém, tá querendo pedir minha Ela ajuda, tá querendo, pô. Cabeleireiro de graça. Ela deve ter né? pensado. O que é parceria? Aí a gente começou a conversar, a gente se adicionou no WhatsApp. De fato, na época, a Dani se relacionava com homens, né? Ah, tá. E daí a gente começou a conversar e tal e tudo mais. Mas ela já tinha tido relações com mulheres há anos atrás, né? Só que ela tava num período de relacionamento com homens e tal. E daí a gente começou a conversar. Só que daí começou a virar muito amizade. Ela tava falando dos relacionamentos dela. E eu tava falando Dos meus términos de casos, relacionamento, dos seus problemas. das coisas que eu tinha e tal, aquela coisa toda. As duas meio incuráveis, assim, sabe? Tipo, Não, mas novamente a minha teoria tá certa. O amor nasce da amizade. olha aí. É. Não nasce Foi de outra mesmo. coisa. Amor só nasce de amizade, minha Foi filha. Foi mesmo. A gente foi se tornando muito, muito amiga ali, né? E daí ela veio pro Rio de Janeiro. Ainda tava em pandemia, mas tava tudo tava Fechado, liberado, né? é. Não, tava Ah, liberado. já tava começando a abrir Lembra aquela as época coisas? que abriu tudo, É. assim? Depois E depois fechado. Fechou de novo. Foi, Foi foi. horrível aquilo. A Dani veio pra cá, a gente se conheceu. Daí, naquela mesma noite, depois de uma insistência, a gente acabou ficando. Perguntei pra ela se ela voltaria pra cá. 15 dias depois ela voltou. Aí ela ficou um período de tempo aqui. Ela voltou pro Mato Grosso do Sul. Ficou 20 dias lá só, arrumando as coisas dela. Voltou pra cá e nunca mais voltou Não, pro mas Mato você Grosso do Sul. vê que a Dani é uma mulher decidida. Ela é uma mulher muito decidida. Não, Determinada. decidida. Qual o signo de Ela Dani, não parece Dani? libriana. Libriana? Não é, não. Ela- Tem outro ascendente. Escorpião.
Escorpião. Domina, não, com domina. certeza. Porque Libra fica, vou, não vou, talvez vá. Não, mas e se eu não for? Tô indo, eu tô... Não. E a Dani foi crucial, assim, na minha vida, porque... Não, e também chega uma Deu uma pessoa arrumada, né? que tá dentro da psicologia, tá Lapidou dentro um pouquinho. tudo. Que Tava tem se tudo a ver com o seu encaminhando. trabalho atual. Na época que você estava buscando terapia. Nada foi desconectado. Não foi. E ela me ajudou muito na minha evolução profissional também, porque se tem uma coisa que tem dentro de relacionamentos que atrapalham é quando o teu parceiro, tua parceira não te apoia Que naquilo que horror. você faz. É horrível isso. E horrível. a gente vê isso muito. E ela é o Que oposto. legal. Ela acorda me incentivando, dizendo o quanto eu sou forte, o quanto eu sou linda, o quanto eu sou capaz. Mas também você o faz a quanto mesma coisa, né? Olha, eu te confesso que eu não sou tão carinhosa quanto a Dani. Dani, vamos ver isso. Vamos revisar Eu isso. não vou ser hipócrita aqui, Ah, né? não, de só porque jeito tem uma nenhum. câmera ligada, Não, de porque jeito ela não iria nenhum. me desmentir se eu falasse mentira. Vocês conhecem a pupila dilatando da mentira? Não, eu não. Ela agora não vai mentir. Ela agora não vai mentir mais. Não vou correr esse risco, Não, não. não jamais, precisa, isso. não precisa. Não Não precisa, vou. a gente acredita. Então não vou ser hipócrita a ponto de falar. A Dani, ela é mais carinhosa, ela é mais cuidadosa. Eu tenho outras linguagens do amor, Sim, né? sim. Aí a gente acaba meio que se completando. Então ela me ajuda muito, assim, Ela sabe? foi muito estímulo no teu trabalho, né? E ela acabou entrando no meu mercado, você acredita? Que legal. Total. Como? A Dani hoje, ela palestra dentro do mercado da beleza, Que mesmo, legal. assim, né? E ela ajuda muito na questão, assim, Porque nós, dentro do nosso mercado, a gente é meio que jogado lá, sabe? Antes diziam pra gente que nós, enquanto cabeleireiros, o que restou pra vocês é ser cabeleireiro, então vai lá e seja cabeleireiro. É tipo isso, né? Então, a gente não se prepara pra ganhar o que a gente ganha. A gente não se prepara para ter uma empresa, para virar empreendedor. É verdade. Entendeu? É verdade. Nós não nos preparamos para as críticas, nós não nos preparamos para ganhar o mundo. Pra ganhar o mundo. É como de se fato. sempre fosse aquela coisa restrita É. a um salão ou restrita à tua casa, Exato. né? Exatamente. Então, assim, ela acaba Aí tendo acabava esse papel. misturando tudo, né? Tem isso mesmo, né? Vou montar aqui na portinha, na garagem de casa, um salãozinho, aí mistura a casa com o salão, o marido passa por ali, vai Mas indo. então, nessa época, você... Peraí, eu me perdi num tempo, quando ela estava no Le Monde. Não, o Le Monde foi justamente Foi na nesse pandemia. período da pandemia. Não foi Já na tava Logo pandemia? depois da pandemia. Logo depois, ela já tinha ficado doente. 2022. 2022, Não é. é isso? Tá, Isso. isso você passa por tudo. Isso, já Você tinha já estava tirado com a bolsa, Dani. já tava com a Já Dani. tinha tirado a Tá. bolsa e já estava com a Dani. Uhum. E aí é quando entra de novo a Gui. Daí é quando nasce A Gui. A Gui. A Gui. essa nova versão. Versão, assim. de ajudar, de transformar. A versão Que em foi a que- tua amiga maravilhosa. Que vamos É. fazer o vídeo, vamos fazer o vídeo. Não vou, vamos fazer o vídeo. A vamos- Aline, maravilhosa. Mas sabe que teve um momento muito crucial ali na minha vida, e isso sim, eu dou muito crédito à terapia, tá? Isso sim. Quando eu entendi que eu precisava de me desvencilhar de várias coisas que prendiam, de vários sintomas que eu tinha relacionado a quem eu era, naquele período e quem eu estava me tornando. E o quanto várias pessoas acabam não estando mais presentes na tua vida, porque elas não estão preparadas para o teu momento de movimento. transição, para o movimento. Porque para elas não é justo Uhum. aquilo que está acontecendo contigo. Só que não fazem o mesmo movimento que você para que as coisas aconteçam. Então, ali Entendi as exatamente o que você pessoas quis dizer. botavam muito a culpa de quem eu estava me tornando na Dani. E nada tinha a ver com Como ela. se a Dani foi a Tinha. maior influência que chegou para cortar tudo. Exatamente. E é interessante isso, porque às vezes não é falta de amor, de carinho com os amigos, mas é inevitável que as pessoas se separem em algum momento, não por falta de sentimento, Sim, mas por falta de sincronicidade nos movimentos vitais. exato. E até relacionamentos, às vezes, acabam, não porque, é porque você está num Não movimento é de porque acabou, crescimento, que se o outro também não estiver fazendo um movimento de crescimento, ele se incomoda, né? Não é sincrônico. É. Então, o que aconteceu foi mais fácil, tipo assim, é a Dani, né?
Porque tava tudo Exato. bem, então foi a Dani. Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Porque isso é tão comum, Sim. né? E várias pessoas estão presas nisso, nesse exato momento. Não conseguem no ver de sintoma da fora. gratidão. Não, não conseguem ver de fora, né? Eu sou grata a tal pessoa porque E aí ela fica veio ali. comigo até Uhum. certo período da minha vida. Mas tu tem que estar preparado pra deixar essas pessoas. E começar. E não significa que você não vai ter mais contato com essas pessoas. Não. Significa que talvez elas não queiram estar nesse movimento Ou que não você tá estão, fazendo. ou não estão Não vendo fazem. que tem horas que a gente tem que mudar. É. Não tem jeito. A mudança é inevitável na vida. E tem gente que não consegue entender isso. Foge das mudanças, né? Eu acho que a maioria das pessoas não consegue maioria. entender esse movimento. A maioria quer estabilidade. Isso. Estabilidade é o oposto do movimento da vida. Exato. A vida o tempo todo é A gente tem movimento. que movimentar. Pode acontecer tudo, só não pode a gente ficar parado. Exatamente. Não tem como. A vida te engole. Se você não mudar, a natureza te extingue. Literalmente. E a gente não pode ter medo da mudança. Não, de jeito A nenhum. mudança Ela nos virá. motiva. E sabe o que eu percebo quando eu atendo tantas pessoas todos os dias? Antes eram só mulheres, agora são homens, mulheres. Que tem legal. muitos Crianças homens, também, Muitas né? crianças, Uhum. né? E o que eu percebo, que eu percebi e comecei a perceber, ter essa percepção até sobre mim também, é que a gente está muito preocupado em onde a gente quer chegar, né? Mas não tá preocupado no processo, né? A jornada. Que é E a sabe- única coisa que a gente tem da gente. É a única certeza. É o caminho. É o caminho. Sabe quando que eu percebi isso? Foi quando, tipo assim, eu criei metas e objetivos na minha vida. E daí eu atingi esses objetivos. E quando eu atingi, eu não senti nada. E eu falei, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô sentindo nada. Aí tu cria novas metas e novos objetivos. Mas tu não sente, porque na realidade tu nunca aproveitou o processo, a jornada, o caminho. Tem que ser bom. Tu não viu as pessoas que estavam ali, tu não sentiu o que tu tinha que sentir naquele processo, tu Exatamente. não chorou o que tu tinha que chorar, tu não lutou pelo que tinha que lutar, né? Isso é muito doloroso. Eu acho que por isso que tem tanta gente sentindo tanta dor nesse exato E momento. tanto vazio, né? Porque as pessoas, elas não querem se arriscar, elas não querem se jogar ao mar, digamos assim, mas ao mesmo tempo elas querem o resultado que teria que acontecer quando se jogam ao mar. Mas agora, até posso fazer uma pergunta? Pode, Pode. várias. Aquela assim, eu sou muito curiosa, né? Principalmente porque vocês têm muito embasamento naquilo que talvez eu venha perguntar, né? O porquê que a gente sofre, no momento atual, esse sintoma tão grande de ansiedade, né? Porque parece que é uma ansiedade generalizada. Com certeza. Né? E parece que antes, há, sei lá, 20 anos atrás, a gente não sentia tanto essa ansiedade. Eu não tô falando que não existia. Entendi. Mas a gente não sentia tanto essa ansiedade quanto a gente sente hoje, sabe? E talvez até para que quem esteja sentindo agora ter um mínimo de preparo pros sintomas, né? Pros sintomas, pra gente poder identificar e como a gente não se curar, mas pelo menos perceber Ou que começar aquilo a ali... lidar com. Isso. Porque às vezes a gente não se cura, mas a gente vai com medo. Sim. Ansiedade e medo é a mesma moeda, são as duas faces da mesma moeda. Então, assim, ansiedade é medo, tá? É um medo subjetivo, é um medo do que eu ainda não vi, do que eu ainda não sei, não é o medo do aconteceu. fracasso, é o medo se vai dar certo, se vai dar errado, não é o medo objetivo de um assaltante, é diferente. E o medo é uma coisa que se você não enfrenta, ele te domina. É como se fosse te jogando na parede, chega uma hora que não tem mais parede para trás. Então, seja como for, as pessoas estão muito preocupadas em dar tão certo que elas não se submetem ao erro para aprender. Você aprendeu com o vídeo que você fez errado. Se você não tivesse errado naquele vídeo, que a Dani chegou, vai rever, vai estudar, você não teve medo de refazer. Se você tivesse tido, nada disso estaria acontecendo. Você se jogou para acertar. Você foi lá acertar. O que acontece hoje é que as pessoas estão muito mais cagarolas, que eu costumo dizer, em relação ao resultado final.
Você acha que é um medo até da própria rede social? Porque hoje qualquer coisa você é cancelado. Então, tu tem medo, às vezes... Não tenha dúvida do cancelamento. E aí ocorre que você deixa de fazer, você só reproduz o que o outro está fazendo. Efeito manada. Você fica no efeito manada. Então, o efeito manada só vale para quem deu o primeiro passo. Foi o criativo. O resto é reprodução. É a mesma coisa. Sim. Então, você está sempre correndo atrás do atraso. E outra coisa, o que dá certo para um, não dá certo para você. Se eu fosse fazer um vídeo de cabeleireiro, seria um fracasso. Porque não é a minha área. Não é onde eu domino. Não é aonde eu quero. Você tem que buscar primeiro sentido e propósito de vida. Seja em que fase for da sua vida. Né? Quando você falou assim, você teve momentos que eu não sabia nem para onde está indo, mas você sabia que tinha que ganhar um pouquinho mais para sobreviver. Depois você falou assim, não, mas assim, vou fazer a escova definitiva. Você, várias vezes, poderia ter desistido de tudo, voltado para casa. Você não fez. Você suportou o medo. Só que tem que você não foi percebendo que era medo, insegurança, tanto que você panicou em algum determinado momento, que era medo. Quando você começa a, apesar do medo, seguir em frente, você começa a dominar o medo. Eu sempre digo para as pessoas, tem medo? Vai com medo. Porque medo a gente vai ter a vida inteira. Mudam os medos. Mas medo, insegurança a gente vai ter. E tudo bem, não mata. Medo não mata. Não mata mesmo. Então, mas significa, então, que o mundo ele vai ficar cada vez mais ansioso? Eu acho que sim. Mais ansioso e mais compulsivo. Porque quando eu estou com medo, eu fujo. Quando eu fujo, eu quero depois pegar essa sensação ruim de medo, quero anestesiar. Então, eu começo a tomar um remédio para dormir, eu começo a tomar um remédio para acordar, eu começo... ou então, começo a botar vícios. Porque aí eu me alieno. Então, assim, a gente vive uma grande epidemia de um vazio. Foi o que você falou. No momento que você entende para onde você está indo e você vai curtindo o trajeto, tudo vai dar certo. Agora, se você está o tempo todo calculando onde você quer chegar, o que vai ser, pode ser que dê tudo errado. Porque a vida não liga para os seus sonhos. Você vai ter que construir. A vida não é justa. Mas como falar para as pessoas curtirem um trajeto no mundo em que a gente vive hoje, em que um salário mínimo está de 1.400 e alguma coisa, e o aluguel dela está custando R$1.200, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, onde é que... isso um pouco mais, porque essa mesma pessoa que ganha 1.400... Ela tem algo dentro dela que ela vai ter que arriscar. Todo ser humano tem uma caixinha chinesa dentro de si. Que vai abrir, você não sabe. Você vai abrindo e vai reabrindo. A grande maioria não tem a coragem. Caixinha chinesa. A grande maioria não tem a coragem. Por exemplo, quantas pessoas ganham um salário mínimo, mas final de semana vende sanduíche natural na praia? E aí aquele dinheiro da praia vai reinvestindo. Eu me lembro quando eu tinha 30 anos... para comprar o material. A gente já recebeu gente aqui, aquele ator Diogo Almeida, sensacional. Diogo fazia um curso de teatro que a mãe preparava sanduíches para ele vender lá, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele dependia daquilo. E ele não paralisou. Ele não sabia se no mês seguinte ele ia ter o dinheiro para pagar e a passagem. E hoje, com o dinheiro que ele ganha, ele está pagando a faculdade da mãe de nutrição. Então, assim, a vida é surpreendente. A vida é um movimento. É um movimento e a vida gosta de quem gosta dela. Então, na hora que você aposta na vida, ela olha para você. Se você não apostar nela, ela não olha para você. Você vai depender só de você. E é melhor depender, ter a ajudinha da vida. E a vida não tem jeito. Olha para a natureza. O mar sobe e desce a maré. A lua muda. Você acha que ele vai gostar de quem fica parado o tempo todo? O universo está o tempo todo em movimento. O que está dizendo para a gente? Você faz parte do universo. Então, entre em movimento. Não tenha medo do movimento. Você fala de Deus. Eu acredito em Deus, tá? Não como um ser humano, não como um homem barbudo, mas como uma energia suprema, inquestionável. Por exemplo, os pássaros voam, sabem para onde vão. Como é que eles sabem para onde vão? A gente a partir de uma célula e um espermatozoide, um óvulo, aquele troço, um espermatozoide entrou
imediatamente o óvulo fica duro, não entra mais nenhum. Quem ensinou isso? Porque se entrar vários, você tem um tumor. A mãe teria um tumor e morreria. Quem ensinou isso? Exatamente quando uma coisa junta na outra, aquilo vai fazendo um processo de multiplicação enlouquecida de células. Aí daqui a pouco células vão formar o coração, daqui a pouco o pulmão, daqui a pouco o intestino. Quem deu esse GPS? Isso não pode ser acaso. O tempo todo a gente está refazendo células, a gente está fazendo coisas que são... Não dá para você não se deslumbrar. Então, assim, se eu sou membro da natureza, eu não tenho dúvida que eu sou, eu, no mínimo, tenho que olhar o que ela faz e tentar, pelo menos, se não ousar, mas entrar num movimento. Sabe? Eu não vou entrar na água a hora que tiver uma ressaca miserável, mas na hora que baixar a água, eu entro. Então, a gente tem que saber que, como membro desse universo, a mudança é inevitável. E, às vezes, quando começam a acontecer coisas na vida da gente, e a gente começa a parar, e até a Ana, às vezes, brinca aqui, quem nunca escutou ela falar, comandante, assume a nave. Eu chamo Deus de comandante. Eu acho que é um momento que a gente tem que parar e refletir assim, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor, ou não importa a fé de quem for, mas qual o caminho que eu tenho que seguir? Mas nunca parar. Há um tempo atrás, um conhecido nosso começou a ter vários problemas com o instrumento dele de trabalho. E eu achei tão interessante porque eu estava sozinho com ele e daqui a pouco a Ana chegou e foi participar dessa conversa. E ele falando como se assim, meu destino acabou. Eu não tenho mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais o que fazer. E ela falou assim, eu entendo, mas não adianta você ficar mais rodando pensando. O que a gente pode fazer? Vamos trazer aqui. E aí trouxe vários caminhos, fazendo a gente pensar todo mundo junto. E qual o caminho? Mas todos os caminhos, você vai conseguir uma solução. Não adianta você ficar parado. E eu acho que na vida da gente é mais ou menos assim. Eu acho que não é só ficar... Por que está acontecendo tanta coisa comigo? E para mim, que é Deus, eu não posso falar por você ou por ela, para mim, o que Ele quer da minha vida? Aonde Ele quer que eu mude? Qual o propósito tem? A gente não está aqui à toa, né? A carta que você recebeu. A carta que você recebeu. Carta a uma filha. Para uma filha. Ali era um chamado. E você poderia ter tido medo. Rasgar. Você podia rasgar a carta e dane-se. E ter ódio de Deus porque levou sua mãe. Verdade. Eu não sei se é do TDAH que eu tenho, mas a gente tem isso muito, e as pessoas falam, vocês são tão parecidos, vocês têm um casamento do ofício, se dão tão bem, porque eu acho que eu e a Ana, a gente tem uma coisa assim, que a gente não tem medo de começar. Várias vezes a vida nos fez também iniciar novos ciclos. E o que nos ajudou foi o medo, porque o medo, ele também nos motiva a gente sair desse lugar. E eu acho que é por aí, sabe? Quando a gente começa a paralisar por muitas coisas, a gente parar e pensar o que Deus, no meu caso, o que Deus quer falar para mim? O que eu tenho que mudar? Né? Um negócio que eu vejo muita gente querendo, como é que eu vou dizer? Eu parei de atender tem 1 ano e meio, mas eu me lembro que pacientes queriam me provar que não tinha um jeito. Sabe aqueles pacientes que querem, não, mas não adianta, isso eu já fiz. Não, mas não sei o que. Não, mas isso também não vai dar certo. Eu não ficava convencendo se vai dar certo ou não. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, assina aqui que você está se demitindo da sua condição humana de estar aqui nesse planeta. Agora, não, mas não é bem assim. Não, porque assim, existem várias possibilidades. Todas serão dolorosas. Mas não doerá mais do que você está na situação que você já está. Já está doendo. Você não está entendendo? Então, a dor já tá vamos com dor, mas no movimento de sair desta dor. Nem que a gente pegue outra dor. Que a gente vai aprender com outra dor. Então, nunca a gente chega para alguém que está em dor e fala assim, mas isso não é motivo para dor. Não, eu entendo muito.
Mas assim, se a gente não tentar sair disso, Não vai a mudar. dor vai aumentar. Nesse Só vai lugar aumentar. só tem dor. Então, a gente tem que escolher. E é interessante que eu já vi muita gente, por exemplo, paciente borderline, todas as terapias que você recomenda e recomendo, mas eu sempre falo assim, vá fazer boxe, taekwondo. Aí a pessoa, como assim? Se assusta. Porque tem raiva contida. E raiva Bota contida essa raiva pra fora. é uma das coisas que mais deixa a gente amedrontado. Joga pra fora. Eu já vi pacientes assim fazerem isso quando aprendem a lutar. Vai dar porrada na rua? Não, não vai. Vai dar porrada em alguém? Não. É com ela mesmo. É tipo assim, eu sei enfrentar a vida. São coisas simbólicas, né? Nós somos animais simbólicos. Nós Não somos é animais. vontade de descontar no mundo. Não é de descontar jeito no outro. nenhum. De jeito nenhum. Porque a gente sempre guarda muito, a gente tem muito lixo. E a gente tem que Emocional. extravasar. Eu entendi perfeitamente o cara que falou do abuso. É. Nós já tivemos muitos pacientes Com caso de casados, abuso. com filhos. E vou te dizer, você abriu a porta para essa pessoa. Porque quando que essa pessoa vai ter a coragem de chegar para cada grupo da sua vida e E falar? falar. Porque cada vez que você fala do abuso, você revive o abuso. Então, quando ele pegou em você, confiou em você, E foi joga, ali, jogou. você resolveu, tipo assim, agora eu não tenho mais o que falar com Foi o cada um. simbólico. É uma vivência só. A pior coisa que tem no abuso é você ficar revivendo o abuso o tempo inteiro. E ele utilizou Ele foi aquilo ali corajoso. como simbólico Ele foi- também. Olha a coragem. É. Mas ele sabia que tinha que enfrentar aquele medo. Ele estava cansado de ser jogado para a parede do medo. Ele não fez nada errado. Ele não Por que precisa que ele esconder nada. poderia esconder? Se Então, tem já que é alguém para que tem que ter falar... vergonha, é quem fez. Exatamente. Ai, com certeza não tem. Mas se não tiver também, Ele agora botou pra sabe fora. que todo mundo sabe. E é libertador. E é libertador. Que é o que a terapia muitas vezes faz. Às vezes a pessoa só precisa falar sem julgamento. Outra coisa que a gente tem muito, né? A escuta, né? Isso que você Julgar faz, o você outro. tem uma escuta respeitosa. Você tem. Isso é fundamental. E, de repente, você está conseguindo dar voz às pessoas para elas falarem o que elas não conseguem falar para todas as pessoas. Porque a gente não reúne todas as pessoas da nossa vida, vamos abrir um Maracanã. Para falar sobre tudo isso. Você não vai, eu vou botar todo mundo no teatro e falar uma vez só, seria maravilhoso, mas isso tem um custo, todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora. Então, eu acho que as pessoas estão sacando, ele sacou que precisava falar. Sim. E olha que lindo, ter uma parceira que estava ali e apoiou ele. Então, assim, que mulher bacana a mulher desse homem e que parceria, isso é amizade. É. No Respeito. mínimo tem amor, né? Isso é muito, muito legal mesmo. É muito, porque a gente tem que parar com esse negócio do abusador. Sempre ele foi poupado porque existiu constrangimento na hora de expor Ou o aquela abusador. coisinha, né? Ah, se eu falar, eu vou destruir toda a minha família. Ué, Então destrói. não destrói. Porque você destruiu a mim. Agora, eu vou ter que falar, porque quanto o meu filho pode estar correndo risco convivendo com você. Mas aí faz todo sentido que vocês estão falando também, né? Em relação ao medo, né? Uhum. É o medo que trava as pessoas Sim. de tomarem Porque atitude. ele Mas- começa a mas pensar, olha meu pai só. vai lá, vai matar meu tio, a Ninguém minha mãe. mata Mas ninguém. ninguém mata ninguém. Eu Tudo vai já ser notei resolvido. isso, que ninguém mata ninguém, assim, desta forma, como a gente É, acha. como a gente acha. Eu já tive pacientes... Vai perder a amizade, vai Não, ou não, ou vai ganhar outras. mas Porque vão ter precisa. pessoas Até porque ali... você perdeu no... Não tá Não tá perdendo perdendo, grandes né? Vai coisas. perder. E de repente vão aparecer outras pessoas que vão falar assim, comigo foi a mesma coisa. Você foi Até porque o maravilhosa. agressor, muitas vezes, ele vai colocar a culpa em você. Mas sempre. E vai falar justamente para que você tenha vergonha de falar sobre isso. Porque você andou com um shortinho, né? Você veio sentar no meu colo. Sempre tem isso, né? Então É. você é a criança, eu sou o adulto. Você foi o errado. Então a gente tem que Mas a desconstruir gente tá isso. mudando isso, Tá né? mudando muito. Tá mudando isso. Acho que as graças a Deus. pessoas, elas estão... Obviamente, a gente tá vivendo um momento de cancelamento de muitas coisas, mas a gente também tá ganhando muita voz para Com muitas certeza. coisas, Para né? outras que Pra eram outras. indizíveis, Exato. né? E injustificáveis. Exato. A gente está vivendo um tempo que é muito bacana. Tem coisas que são injustificáveis. Do tipo assim, a fulana sofreu abuso. Não, é porque ela estava de minissaia. Ela Não estivesse importa. nua. Ela estivesse pelada. Você só sabe respeitar uma pessoa que tá... Então você não pode ir numa tribo de índio, né?
Porque você vai fazer o quê? Você não vai respeitar porque o pessoal está pelado. Não! Você tem que respeitar as pessoas e ponto. Isso não é uma questão, do meu ponto de vista, é uma questão de humanidade. Um ser humano tem que respeitar. Ponto. Então, é isso de justificar. Eu sempre dizia muitas coisas assim, isso não é justificável. A pessoa, não, mas você tem que ver que a mulher dele... Não se justifica. Acho que é porque o caminho isso. mais fácil que as pessoas encontravam Era antes justificar. era a justificativa. Mas tem coisas que são justificáveis. Não é injusto. Acho que nada tem justificativa, né? Não. Até porque, até em algo que é certo, tu não tem que justificar aquilo porque é uma percepção da pessoa, né? E ela escolheu. Todas as escolhas têm consequências. Uma vez a Dani me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente estava falando sobre um determinado assunto, eu não lembro sobre o que era. E eu falava, não, mas é tal coisa. E ela falava, não, mas é isso. Aí ela falou assim, ó, quer saber? Isso aqui não é uma disputa. Eu não tô aqui para ver quem é que ganha e quem vai perder. A gente não tá disputando. Com certeza. A gente tá conversando. Mas você vê o condicionamento. Caraca, filha da mãe, cara. Mas é. Tipo, de fato é. Ninguém tá disputando para ver quem é que Quem é vai o melhor, ganhar, ou quem é o quem- melhor, ou se você tem razão sobre o que você fala, ou você... A gente está Não. conversando para justamente trazer um bom Não, e senso. toda vez que você tem uma discussão inglória e idiota, o primeiro a baixar não é o mais fraco, é o mais forte. Né? Tipo assim, não vou discutir. Chega. É verdade, né? É o mais forte. É a É o sabedoria que fala faz assim, isso. eu já sei que Tá. isso não leva a nada. Pra ninguém. Por É que verdade. não? Mas aí tem orgulho. É verdade. E quem tem muito orgulho vai capotar ali, né? Você falou uma coisa que, pra gente entrar na outra etapa aqui da gente, e o seu trabalho tem muito simbologia, né? Essa transformação, que é verdade. interna ou coisa, me traz muito aquela coisa que às vezes, vamos ali queimar, sabe? Jogar na fogueira aquilo que é ruim ou jogar aquilo que a gente quer. E no caso desse rapaz, por exemplo, é uma coisa muito simbólica. Ele foi ali, Que rapaz, peraí, o ele é do TDAH. abuso. Ah, do abuso, tá. É porque a gente está falando o tempo todo dele. Não, eu já É. achei que era o outro. Não, mas a gente só está falando dele ali. E o abuso, né, ele de uma certa forma, ele externalizou, ele botou em microfone para falar para todo mundo. E por um outro lado, ele fez assim, o simbólico de uma mudança no meu estereótipo também. A partir de agora, eu estou começando. E isso é muito bacana no seu trabalho. E aí tem aquele detalhe que você falou no início, que para mim também é muito significativo. Olha, aqui é só o começo. Aqui Então é o vai pontapé, né? buscar uma terapia para você dar continuidade. Senão você muda e daqui a pouco você está repetindo erros ou padrões. Então, essa coisa de você valorizar a terapia, de você falar, olha, aqui a gente deu o pontapé, mas você precisa seguir agora, procurar um caminho para te ajudar. Então, é muito fantástico esse trabalho transformador que você faz, porque não é tão só interessante. estético. Porque eu É acho tudo. que vai chegar um ponto, talvez, Dani, você até veja isso melhor, de separar por grupos. Eu acho que chegará um dia que você fará a transformação de grupos específicos. Nossa. Porque comunidades se unirão e a gente sabe que o apoio da comunidade é a coisa mais importante para a humanidade, né? Que é o grupo de apoio, Sim. que é a coisa que mais soma, né? Você ter pessoas que passaram pelo aquele lugar de fala, porque a gente não fala exatamente como alguém que sofreu isso. Então, pessoas que acolhem para outras botarem para fora. Eu acho que, de uma certa forma, ele começa a se movimentar a partir do momento que eu comecei a subir nos palcos, trazendo a palestra. Isso mesmo. Porque atinge uma massa, Uhum. né? E tu vê no olhar das pessoas, até depois quando elas te mandam mensagem ou repostam, elas falam, nossa, tal coisa que foi dito foi transformador para mim. Aqui eu virei uma chave Foi o na minha gatilho, vida, né, aqui que foi um precisava gatilho. para... Exatamente. Então, esses movimentos são muito legais. Eu lembro que quando eu comecei o quadro da capa, da transformação da capa, eu ficava ansiosa pelo retorno de alguma daquelas clientes que tinham passado pelo processo. E eu sabia que aquele retorno só iria acontecer dentro de um período de 6 a 8 meses ou um ano, né? E começaram a retornar algumas clientes. Tem um vídeo específico da Priscila que eu achei fenomenal. Que no primeiro vídeo que eu gravei com ela, ela falava
assim, sabe? Toda oprimida, fechada. E tipo, é porque todo mundo falou que meu cabelo é ruim e não sei o quê. E ela tava muito oprimida mesmo. O corpo mesmo falando, uma mulher né? forte. Eu via que a postura dela era muito diferente. A voz era diferente. Tudo tava diferente. E eu lembro de ter dito pra ela assim, ó, a hora que tu sair daqui, tu vai encontrar com essas pessoas que te oprimem. E se elas te rejeitarem de alguma maneira com o seu cabelo lindo, você vira as costas e sai. Porque não é mais o teu lugar, você não precisa estar ali, né? E eu falei isso pra ela. Eu falei assim, ó, que uma cliente já tinha sentado na minha cadeira, ela tinha dito uma frase muito forte, que era: eu sou feita de retalhos de mim mesma. A Elo falou isso, depois de sofrer 80% de queimadura do corpo, né? E ela falou essa frase, e essa frase ficou muito forte. Nossa, assim, sabe? Só que não era só o estético. Eu sou feita de retalhos de mim mesmo. A nossa vida é sobre isso. São retalhos, a gente vai pegando tudo que vai restando, né? E a gente vai montando. Vamos supor que a gente esse vidro aqui que caiu no chão, e por mais que a gente tente colar cada caco dele, nunca mais. Algum vai ficar de fora. E a nossa vida é isso, são os retalhos, né? E daí a gente vai remendando aquilo, e a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, eu não consigo mais olhar para aquele vaso, porque ele era tão bonito antes, mas por mais que eu tente consertar ele não consegue ficar como ele era. E daí você entende que aquele vaso nunca mais vai ser o mesmo. E você precisa... Tá tudo bem. Você precisa reformar de outra maneira, talvez colocar uma plantinha ali. Exatamente. E a beleza dele passa a ser outra, né? E daí ela me falou... Olha a mudança inevitável. Vai haver a mudança. De qualquer maneira. Se prepare para ela. E daí ela olhou assim para mim. Eu lembro que quando eu puxei a capa, ela olhou assim no espelho e ela falou assim, ó, você viu em mim algo que nem eu mesma conseguia ver. E eu falei, nossa, que frase forte que ela falou, né? E eu falei assim, nossa, que importância é essa toda que ela tá me dando, né? E ela foi embora. Falei, nunca mais vou ver essa mulher, né? Ela retornou, tem 3 meses atrás, às vezes. Eu olho assim pra dentro do salão, não acredito que é você. Eu voltei, eu falei pra você que ia voltar. Sentou na cadeira, eu falei, não quero nem saber o que aconteceu na tua vida. Calma, a gente vai sentar e a gente vai fazer o quadro de novo. Sentou. A voz dela, era gente, outra. Já era outra. Eu posso até mostrar pra você. Era outra colocada, voz. Né? Era colocada. Forte. Ela falou pra mim que chegou naquele lugar, eles riram da cara dela. Ela virou as costas, nunca mais voltou. Ela mudou de estado, tá morando em Tocantins agora. A vida dela ressignificou, tá estudando várias línguas e não sei o que lá, aquela coisa toda. E a voz dela era diferente. Mas você entendeu ela era que não outra pessoa. Que não é o 1400? Você falou como uma pessoa... Sim. Não é. Porque, assim, essa potencialidade de tomar outro rumo, todos nós temos o tempo inteiro. É preciso coragem para abrir. O que ela fez? Onde não tinha amor, ela não se demorou. Ponto. Só faltava Faltava isso. Um detalhezinho para ela ver isso que não cabia mais ali, né? Isso. Você foi o Shazam. Sabe? Você lembra quando a gente era criança, tinha assim, Shazam, que fazia acontecer. Eu falo até que eu tenho uma vantagem em cima de vocês, às vezes, né? Que vocês não podem falar as coisas, vocês têm que trabalhar para que o paciente se desenvolva. Olha, depende. Né? Na maioria das vezes é assim, né? Você tem que trabalhar para o paciente tomar se aquela... Descobrir, ter a percepção. Ele ter a própria percepção. E eu já posso chegar e falar assim, se tu não cabe ali, tu sai fora. Mas às vezes, essas pessoas... em algum momento, você precisa, né? Exato. E ele vai fazer a escolha ou não. Mas você sabe que você tem um momento que você... Tem uma coisa na intuição que tem uma hora que você fala. E aí é a hora que... E eu muitas vezes falei coisas que eu falava assim, não tá fazendo o menor sentido, só guarda isso. Quando chegar em casa, bota numa agendinha, numa coisa. Um dia, quando conectar essa informação, você me fala. Vários pacientes. Um chegou a me ligar, assim, falei, gente, eu vou estar precisando de consulta urgente. Não, tô ligando para dizer da conexão. Conexão? Eu já não lembrava, né? Tipo assim, conexão, você lembra? Você me falou isso? Eu falei,
Caiu a ficha agora, Bia. Caiu a ficha toda. Você não tá entendendo. É como se eu tivesse posto um óculos e eu deixei de ser míope. Tem um tempo, né? Tem, é o tempo do outro. Nem sempre é o teu tempo. Então, não queira achar que a gente tem o poder de pá. Às vezes você fala, aquilo ficou. E vai cair lá na frente. E tá tudo bem. Entendeu? Que isso acontece com a gente o tempo inteiro, O tempo inteiro. Então, a gente tem que... Eu não acredito, Exatamente. ela me falou aquilo e só agora que eu entendi. Isso, o que ela é a tava hora querendo que a dizer. ficha Exatamente. cai. Bru, o que nós temos de imagem aqui da Gui? Quando foi esse programa? Isso A série, né? Hairstyle. Isso foi gravado no ano passado, em... Ano passado? Aham, junho. Nossa. Junho, né? 2024. 2023, né? 23. 2023. Aham. Foi uma oportunidade que aconteceu na minha vida, Olha assim, só, né? grandiosa, que eu recebi uma proposta para gravar esse reality, ser apresentadora do reality, e ele foi gravado todo em Madrid. Que legal. Então foi a primeira vez que eu viajei para fora do país. Já foi pra Madrid. Já foi pra fui Madrid. Aí Explodindo aproveitei já. todo o cachê e conheci parte da Europa. Tá certíssima, tá Viver. certíssima. Tá Né? certo? O processo. É. O processo. E daí hoje ele tá disponível na HBO, Uhum. né? Ele passou... foram 6 episódios, né? Em que a gente teve uma ganhadora, que foi a Carol, maravilhosa. Tá na HBO. Tá na HBO. Né? Hairstyle. Isso, The Talent exatamente. Show Brasil. Cabeleireiros. Uhum. Exatamente. Uhum. Foi uma experiência muito legal, legal, como né? apresentadora. Mas é difícil julgar outros profissionais, eu confesso, né? Se avaliar o trabalho de outros profissionais, é difícil. Mas foi muito legal, gente. Foi a minha primeira experiência com televisão, Por né? isso que eu botei na apresentação apresentadora. Aham. Televisão. Cada vez Que tá bacana. Não, e tem interessante que o parceiro ali, de apresentador, ele lembra muito aquele cara que fez O Diabo Veste Prada. Eu achei tão interessante essa batida. O que ajuda, o ator, o que ajuda o que é a o moça, assessor da Meryl Streep. É. Não, da Meryl Streep? Não, Não, vê da aqui. Poderosa. Vê aí o... Meryl Streep. A Meryl Streep. Do Diabo Então, Veste que Prada. ele é o assessor. sei E qual ele é. ajuda Olha, a ser eu- a assistente Eu dela. tenho certeza que eles deram uma baseada nele. Não, ele já tem essa... Ai, eu nem cheguei a tomar outro que eu Troca, falei, ó. troca. Eu nem cheguei a... Ele já tem essa Obrigada, imagem amor. dele, assim, sabe? Já é dele, ele é italiano, tu pode ver que... Não, chiquérrimo. Ele já é o perfil dele assim mesmo, sempre foi assim, sabe? Uhum. Elegantérrimo. Muito chique. E era engraçado que toda vez antes do episódio ele, Gê, que roupa que você vai usar? Aí eu vou usar tal, ele é tá, então eu vou me vestir de acordo com a tua... Ah, tá vendo? Você acredita? Escolado. Isso aí é escolado. Foi uma experiência muito legal, porque eu cheguei em Madrid sem falar espanhol e não falava inglês também, tá? Nenhuma língua. Uhum. Tô aprendendo português Cheio ainda. de fé. Cheio de cheio fé. de fé, fui na A fé faz o contrário. Mas o espanhol eu aprendi rapidinho. Enquanto tava falando, não sei o que, deu... Diabo. Daí já falei que eu tava... Ontem até, agora no salão, eu recebo muita gente de fora, que vai só pra visitar e bater Sim, foto, sim. né? E daí, ontem eu até recebi uns chilenos, assim. Então, a experiência que eu tive ali, Sim, aprendi aqui, um pouquinho. Exatamente. E agora entrei no curso de inglês, porque é um absurdo eu não falar inglês, né? Então... Não, e sabe lá o que vem pela frente. Do momento que você Exato. perdeu o Olha, medo. Então, olha só. Esse é o ator maravilhoso Ele ajudou que muito fez a o moça. Diabo Veste Caraca, é Prada. verdade. Eu lembrei da cena dele com a Claro. Anne Hathaway Isso. entregando um Bota uma sapato cena pra ela. É. Dele no Diabo Veste Prada. Caraca, Você não tinha verdade. percebido? Não, Quando você eu bati acredita? o olho, eu falei, gente... Ele vai. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É como se fosse o padrinho, né? Assim, ele dá todo o suporte e o caminhar Sim, pra ela. Sim, esperando uma promoção, Isso. né? Eu Ah Olha lembro. lá, ó. Ah. Ele com Aham. ela. Aham. Essa cena é icônica, que ele acha que ele vai receber a promoção e na Isso. verdade é a Isso, É. isso mesmo. Esse filme é Linda. sensacional. Maravilhoso. Eu acho uma obra-prima. Meryl Streep, né? Tinha que, A Meryl Streep. E por sua tinha que ter vez, uns ele 14 sempre ajudando Oscars, ela assim, ali. de... Né? É um absurdo ela só ter ganho o Oscar com a Dama de Ferro, né? Mas, amor, sabe de uma coisa? Ela tá tão acima disso tudo. Tá. Pra mim, Meryl Streep é a ganhadora de 14, 16, Todos, 17 né? Oscars. Então, assim, Os filmes que ela faz. É o eu talento já elegi ela várias É, vezes. E eu entendeu? sou apaixonada pela Anne Hathaway também. Maravilhosa também, maravilhosa. Que ganhou com Os Miseráveis, com Exatamente. coadjuvante. E já Ah, eu sou merecia apaixonada por ganhar. cinema.
Eu também, já merecia ganhar. Há muito, Há muito tempo. tempo. Mas Há é muito porque foi perfeita a cena dela em Os Miseráveis, né? Ela é perfeita, eu Ela é gosto perfeita. demais também dela. Vamos lá, o que nós temos mais aí aqui? Oh, Olha isso! Olha, não, olha seus delícia. olhos. Você percebeu? É. E com Olha aqui. criança ainda. O olhar dela Aqui tá pulando. mais, a expectativa e a coisa da visão do dele. É. E tem uma coisa linda, quando você trabalha com espelho, você conecta o teu olhar com o do outro, né? Muito isso fácil. É verdade. E ele seríssimo lá, de olhinho fechado. Tipo É porque assim, eu falo, vai. é porque pras crianças eu falo assim, olha, a capa é mágica, então você tem que fechar os olhos e não pode abrir. E daí eu puxo a capa e já viro a cadeira, pra ele não ver o processo. Daí quando ele abre o olhinho, ele já tá com o cabelo cortado. Que coisa A maioria fofa. das crianças de cabelo comprido tem a questão do bullying, né? Sim. É muito relacionado ao bullying mesmo. Ainda tem essa coisa de mãe fazer promessa? Não, que antigamente mas tem da tinha mãe estar isso. apegada ao cabelo, cabelo da da criança. criança. Porque Ela que queria tá ter com o cabelo. cabelo. Porque isso tem. antigamente a mãe fazia promessa, Fazia. mas pro filho ficar com o cabelo longo Fazia. até 10 anos. Onde já se viu isso? Mas a promessa olha, é um gente, sacrifício que você se propõe. Como é O que a mãe rostinho faz dele isso? muda como um Não, todo. total. Não é só o cabelo, né? E se Olha. pra gente já é um Imagina. choque, a gente Aí. imagina pra criança. Ele, a alegria dele. Ele ficou muito feliz. Porque aqui parece que não, mas o olhazinho dele, sabe assim, um rostinho meio caidinho. E criança se entrega mais, né? Próximo, Bru. Olha só. Olha o cabelo. Ele ali. sentou na Olha cadeira isso, falando ele não que tava acreditou. muito, muito nervoso de estar ali, porque ele é muito meu fã. Então, assim, ele não parece meu irmão, meu filho, meu Parece. irmão. Olha ali a Olha cara. o olhinho. Isso, olha o olho. É. Mesmo igual. tom, mesmo tom. Igualzinho. Esse garoto é de uma educação, de uma gentileza. É uma coisa assim que eu queria que ele ficasse ali pra sempre. É um Ai, meu exemplar feminino, masculino, quase em extinção, mas que a gente perfeito. alimenta nossas esperanças, né? De ver um menino Ah, não, é um assim. alimento total nas crianças. Com certeza. Aí ele tava com 1987, que foi o ano que eu nasci ali ainda. Que coincidência. Falei isso pra hein? ele, Olha falei lá. isso pra ele. Que lindo. Lindo demais. Olha, são os sinais sutis de Deus. É. Próximo. Ah, eu vi Manu! essa. Eu vi. Olha a carinha de A Manu, eu ainda fiz uma pergunta terapêutica pra ela no final, né? Manu, o que fazer quando você tá com a autoestima baixa? Ela... É simples, é só ir no salão e fazer o cabelo. Mas tem um detalhe, você precisa de um profissional como você, Gui. Tipo, não é qualquer um. Não. Que coisa fofa. O atendimento dela foi a Alegria coisa... dela, E ela, boca. vocês não têm noção do que foi ela no salão no dia. Ela trouxe a autoestima de todo mundo, que as pessoas falam, você tá muito linda. Ela, e olha pra você, como você é maravilhosa. Ela falava assim, É a maravilhosa. terapeuta. É a terapeuta. Ela tá pronta, tá? Ela tá pronta. Que bom, né? Próximo. Ah, vamos lá. Nós temos uma comunidade que chama Ser Humano Sustentável. SHS, não é banco não, tá? Tá. SHS. Que é uma comunidade onde as pessoas adoram tudo relacionado ao comportamento humano. Tá. A maioria são leigos, mas leigos que gostam muito de tudo ligado à ciência e comportamento. E aí, 15 dias antes da gente chamar um convidado, a gente fala, a gente vai chamar fulano. Aí eles vão, a gente pede para ir nos seus perfis, mas não começar a seguir. Tá. Para poder formular perguntas e mandar para a gente passar, Tá. tá? Só podem seguir depois que o episódio for no ar. Tá. Então, vamos lá. Ah. Primeira, como você vê o papel da beleza na promoção da autoconfiança e do empoderamento? É isso, é aquela mudança externa que pode mover os teus próximos passos de vida. A pergunta que eu sempre faço para a pessoa antes de puxar a capa pela primeira vez é: quem você espera encontrar depois que eu puxar essa capa? E a segunda é, depois que eu já puxei, você já marcou um encontro com você alguma vez na sua vida? Você já marcou um encontro com você alguma vez na sua vida? Vários. Você acredita que 100% das mulheres e homens que sentaram na minha cadeira, Não consegue responder. não, eles nunca marcaram encontro com eles? O que você considera marcar um encontro com você? E eles não respondem. Não, eu tô te perguntando. Ah, Marcar um encontro comigo é literalmente me despir para mim mesma. Tanto em termos de acertos, o que você está sonhando? O que a sua criança falaria para você? Ela está feliz?
do rumo que você está tomando, eu marco encontro comigo sempre. Mas no caso ali, vamos supor que é um momento estético, tá? Você tá se maquiando, você tá arrumando seu cabelo, né? Sim. Você já marcou um encontro com você? Porque... Entendi. Pensa, que eu não fosse... Pra mim isso, mesmo. Já, pensa comigo. Claro. Praticamente, já que tu marcou já esse encontro contigo, porque até então, até eu me questionar sobre essa pergunta, eu nunca tinha marcado um encontro comigo. Porque tu tá sempre marcando um encontro pra alguém, pra alguma coisa. Você tá indo ali pra fazer alguma coisa, pra ir no casamento do outro, ou pra ir encontrar alguém. Tu te maquia pra ir, sei lá, num shopping, pra vir ao podcast, pra ir no casamento, Já pra ir faço pro isso shopping, pra ficar em casa. Com né? com uma dos meus Se olhar e melhores falar assim- pijaminhas e botando perfume. Eu sou aquela que me perfumo pra dormir comigo. E Mas as olha- pessoas falam, que desperdício. Eu falei, amor, você tá totalmente desperdício é botar pra ir pra rua. Mas olha que incrível. Sempre que eu faço essa pergunta, as pessoas falam, Como assim? Não. elas começam a chorar, porque elas nunca marcaram um encontro com 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 elas. elas É. próprias. E daí eu falo assim, olha, hoje então a gente marca um encontro com você pela primeira vez e a partir de agora você não se olha mais no espelho. Então tu começa a refletir a partir de hoje sobre quem você é, sobre a tua imagem e sobre a tua vida. E quando tu te olhar no espelho novamente, tu vai ver uma nova mulher, um novo homem. Eu espero que essa mudança de ciclo aconteça a partir do momento que tu olhar no espelho e se empoderar através da tua própria imagem. Então, Fantástico. é sensacional o que acontece. E daí eu falo, e não te preocupa, quando eu puxar essa capa, tu não vai mais me olhar, tu só vai conseguir olhar pra ti mesmo, né, através desse espelho. Porque quando a gente tá na entrevista inicial, antes de eu puxar a capa, tu vê que os olhos estão na minha direção. Exatamente. Eles não se olham. Exatamente. Quando eu puxo pela segunda Eles estão vez, se vendo. é o oposto. Eu não existo mais. Então, por isso que eu procuro eles, pra ver a reação deles, pra ver o que eles estão sentindo. Sim, você foca no olhar deles Então, lá. eu acho que, sem dúvida, a beleza, ela tem... Eu não vou dizer que é fundamental, tá? Mas eu acho que tem um papel de grande valia e de grande importância no Você empoderamento. diria que é um gatilho que pode acionar muitas outras portas. Pode. Tanto positivamente quanto Quanto negativamente. Porque também a gente vive hoje a beleza artificial, né? Através de filtros, através de um estereótipo criado pela sociedade, um padrão, né? E você entender que você é incrível por não estar dentro de uns padrões também é muito importante. Que faz a diferença, né? Faz total diferença. Isso é fantástico. Você sair do movimento de manada e ter orgulho de ser quem você Sim. é, né? É Assim, total diferente. não tá seguindo um padrão pré-determinado. Exato. Eu também acho maravilhoso. Acho rebeldia de verdade, sabe? A Aquela melhor coisa- rebeldia que A a gente melhor rebeldia. Próximo, Bru. Gui, sua habilidade de elevar a autoestima das pessoas é notável, como evidenciado nos vídeos onde clientes de todas as idades expressam gratidão e emoção. Diante disso, gostaríamos de saber como você cuida da sua própria autoestima e enquanto se dedica a elevar Que bonitinho. a dos outros. Nossa, Olha que que pergunta bacana. legal. Que bonitinho. Pensou nela, né? Eu tô achando que é uma adolescente, não sei por quê. Que pergunta gostosa. Bonita, né? Então, eu tive um problema muito sério com a autoestima durante muito tempo. E eu tenho tentado resgatar essa autoestima todos os dias, tá? É um processo diário. Porque nem sempre eu me olho no espelho e me sinto, não digo bela fisicamente, Uhum. mas poderosa a Uhum. ponto de enfrentar tudo que tem no mundo e o que eu vou enfrentar lá fora e todas as coisas que eu me proponho a fazer. A autocobrança, ela é muito grande, né? E a autocobrança se define a mim mesmo. Eu estou nessa cobrança comigo todos os dias. Então, a dedicação, por incrível que pareça, eu ainda falho demais. Eu falho com a minha saúde mesmo tendo passado por tantas coisas que eu passei. Eu falho ao me olhar no espelho e ver o quanto eu posso ser incrível, sabe? Sem depender da opinião dos outros, né? E sim por ser quem eu sou, que eu sei que eu sou uma pessoa
legal, né? Que eu posso chegar onde eu quiser, desde que eu me proponha isso, mas é um trabalho diário, assim, sabe? Eu tenho muito problema em relação ao meu corpo, porque eu tenho muita facilidade de emagrecer e as pessoas têm aquela mania de falar, nossa, quem dera eu que pudesse emagrecer. Aí eu volto a falar, não mede a sua dor com a dor do outro. Tem gente que tem dificuldade de emagrecer, tem gente que tem dificuldade de engordar, tem gente que tem dificuldade sei lá, de levantar da cama e praticar um exercício físico, de se alimentar, de gostar de... Tem várias Com questões, certeza. né? Então, tô em um processo. Tá no processo. Eu tô no processo. Tá na Você tá jornada. construindo aí. Aham. Eu falo assim... Ela tá quase se levando eu pra também. cama. Eu falo que às vezes eu sou um pouco hipócrita, porque nem sempre o que eu falo é o que eu faço. Mas a partir do momento que eu faço, eu começo a entender que pode se tornar parte do meu processo. Então, eu tô em construção. Eu vou sempre estar num processo de evolução. Não quero estar estagnada nunca. Com certeza. A gente... Você falou uma coisa, assim... E eu tô indo para 20 anos de formado, são 13 com a Ana, acho que agora está até aumentando mais. E lógico, esse programa, quando a gente pensou em você, a gente até falou assim, vamos fazer o antes e depois do Alex. E autoestima é uma coisa muito, muito interessante, muito séria, em tudo isso que você está falando. E essa gracinha que eu acho que é um adolescente que tenha feito, engraçado, assim... que é o carinho de um quem carinho, também passa por que isso. passa por isso. Né? E por incrível que pareça, às vezes uma simples palavra que a gente fala para alguém pode marcar. Então, essa coisa de falar, você queria tanto ser magrinho igual a você... Isso não existe. Isso não existe, porque a dor do outro não é a nossa e a nossa não é do outro. E eu tenho, assim, eu sempre tive muita vontade de falar sobre essa coisa da autoestima, porque eu perdi cabelo aos 20 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem, né? Depois de um tratamento, e a minha família já tem uma tendência realmente a não ter. Minha mãe tem um cabelo muito ralinho. Hoje a gente com tratamento tá até melhor. Mas assim, eu sempre, de 20... né? Ainda sou um jovem, estou ali numa construção. Então, isso marcou muito a minha autoestima. E eu venci, e eu fui tocando a minha vida. E conheço a Ana, quer dizer, eu entro numa intimidade maior com a Ana quando eu faço 40, né? E a minha foto de 40 anos, assim, é aquela careca da carequinha, sabe? E ela foi a única pessoa que teve coragem e respeito de chegar e falar assim, você é feliz do jeito que você é? Como você perguntou para ela, assim, você já se olhou, você já se arrumou para você? E eu falei, não sou. E ela me ajudou muito nessa luta por eu ter cabelo hoje. Então, assim, para uns, bobeira, um homem com quase 50 anos tem uma vaidade com cabelo. Não, isso mudou muito. Mudou a forma de eu falar, mudou a forma de eu me apresentar para os meus pacientes. Principalmente de se olhar. De eu me olhar. Então, assim... quando as pessoas falam assim, você ama demais a Ana ama muito você, porque é um processo. E só uma pessoa que te ama muito é capaz de se colocar na sua dor e tentar lutar por você. Então, isso que ele trouxe ali, e o que você está falando de você, eu acho que é muito sério. E o que você transforma. Porque mexer na autoestima de alguém é uma coisa muito séria. Sim. Tão bonito. Que lindo. Eu não faço ideia do quão foi doloroso para você isso. Muito, porque muito. eu vejo isso todos os dias dentro do salão. O quanto as pessoas, deduzem uma beleza por conta de um padrão, né? E a gente se coloca nesse padrão. E daí, às vezes a gente fala assim, mas eu sou diferente. Mas não. Aí as pessoas, elas começam a chorar. Nossa, mas você é tão jovem, já perdendo cabelo desse jeito. Nossa, não tem solução, né? E aquilo vai traumatizando de uma maneira que daí a gente vai abafando e deixando aquele sentimento de lado, assim. Ou então mastigando a ponto de tu não conseguir engolir aquilo, sabe? Aí, de repente, chega alguém e fala, mas você tá feliz desse jeito? Porque tem uma solução. Foi aquilo que vocês começaram. Só não tem solução. Talvez isso seja da minha área da medicina, né? Nós somos... Todo eu bom acho que é médico... muito além disso. A gente é um bicho treinado para manter gente viva e, de preferência, feliz.
Sim. E eu sempre digo para as pessoas, você me conhece mais ou menos hoje em dia, e toda vez que tem um problema, fica todo mundo, não, foi o outro, foi o outro. Eu falei, eu não quero saber qual foi, quem Vamos pra fez, quem não solução. fez. Olha só não tem solução para morte decretada. Ninguém aqui morreu, ninguém está decretado, então vai ter uma solução. Sensacional. Não me traga impossibilidades, porque eu acho que enquanto tem vida, portas e mas portas eu acho que eu de vou um pouco possibilidade. além. Porque, assim, a Ana é uma médica, eu acho que Deus ali chegou e falou assim, eu acho que o dom dela vai vir e vai ajudar muitas outras pessoas. Mas eu acho que é do dom da Ana. Eu acho que vai além da médica, sabe? Porque hoje eu acho que ele já tá bem velhinho, né? Mas eu tive um problema renal e depois, assim, eu gostei muito dele como médico. E depois eu levei meu irmão, que é muito mais velho do que eu. Meu irmão são 7 anos mais velho do que eu, né? E ele chegou e falou assim, mas você é o mais novo, Alex? Sabe, aquilo ali foi porque tão o irmão forte. dele tem cabelo. Meu irmão tem cabelo, né? E aquilo foi tão forte pra mim, como se... Sabe assim, é violento quando a gente fala em autoestima. Só que as pessoas acham que não. O carequinha. Fala aí, carequinha. Eu tenho muito respeito. Sabe, eu nunca vou falar, aquele ali é o careca, ou aquele é o gordo, aquele é o magro, porque isso traz as feridas das pessoas. Mas olha que doido, né? Mesmo depois de tu ter feito o implante, tá com o cabelo, você consegue se olhar como isso ainda te machuca, né? Sim. Porque assim, Porque foram marcas. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de observar muito as pessoas. E tu fala isso com muita dor, né? Tua boca tremeu na hora que você falou isso. Porque possivelmente você voltou lá no tempo, entendeu? E viu aquilo. Então, a angústia... Porque para alguns é uma brincadeira, mas isso é um bullying. Meu Deus. Com certeza. Isso nunca vai ser uma brincadeira. Eu acho que tem limites para as coisas. E as pessoas, elas não entenderam ainda quais são os limites, né? E a partir do momento que você fere, tu já passou do limite. Acabou, não tem mais respeito. E a gente ainda continua naquele ambiente porque a gente não pode estar em outro. E é assim que a gente acaba vivendo, né? E daí vai ferindo a imagem. E, pô, mesmo tu, com o entendimento que tu tem, o quanto isso te feriu. Por muito tempo. Quanto te fere ainda, porque... com certeza. Fere. Sim. Sem dúvida. Porque tem uma coisa no cérebro que é sensacional e, ao mesmo tempo, também perigosa, que a gente tem que estar muito atento. Para o cérebro não existe real ou virtual. Tudo que você é capaz de reviver para o cérebro está vindo de novo. É uma caverna de realidade virtual. Por isso que falar de abuso para aquela pessoa, você está revivendo aquilo. Você não fica o tempo todo falando de uma situação traumática, porque para o cérebro, ao imaginar aquilo, está acontecendo. O cérebro é uma caverna, uma caixa. Daí entra um questionamento muito grande, né? Vamos supor, uma pessoa passou por uma questão e, de repente, vem várias mídias e tu senta em vários sofás e vários lugares, tem que ter muito revivendo cuidado aqueles momentos. Exato. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. E é o que mais a imprensa faz. Né? É do tipo assim, não, aí ela vai falar 10 vezes a mesma coisa, cada vez revive. Então, é muito delicado, porque, assim, trauma é trauma. Depende do que é trauma para mim e para você. Mas o trauma não deixa de ser um calo na nossa memória negativa. Então, tem que ter sempre esse cuidado, no sentido de... você falou assim, a brincadeira... Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Sim. Quando alguém se diverte às custas do sofrimento do outro, isso é assédio, isso é bullying, isso é outra coisa. Então, eu sempre digo isso, assim, se incomoda, é assunto que eu não toco para a pessoa. Porque dói, porque machuca, porque a gente... Porque respeito, né? A gente vem, né, a pessoa obesa, o quanto ela é discriminada numa entrevista de emprego. Ela já chega, todo mundo já olha. Você quer ver uma coisa? Eu vou abrir uma coisa aqui para vocês que é uma das maiores dores que a gente tem no nosso mercado, tá? Não existe. Pode até estarem fazendo agora, mas cadeiras de salão de beleza em que caiba uma pessoa obesa. Ela fica constrangida, porque ela se aperta para entrar ali. Roupões. Não tem roupões para pessoas. Você tem que mandar fazer. Você tem que mandar fazer o roupão. Não tem. Nada tem, entendeu? Exatamente. Então, a pessoa ela já ela sai de casa já para passar o constrangimento.
A gente tem que falar mais sobre acessibilidade. Acessibilidade. Sim, com certeza. Exatamente. Sabe? Porque... Ah, não, mas é uma outra pessoa. Não, não é uma outra pessoa. Mas é uma Ainda pessoa. assim é mas uma é pessoa. uma pessoa. Né? É porque você tá olhando para uma massa. E hoje a gente vive esse mercado deturpado da imagem, né? Porque desde que esses filtros chegaram às redes sociais, tu acha que a pele da pessoa é perfeita, que a boca é daquele tamanho, que a mandíbula tem que ser... Então, o que as pessoas estão indo? Procurar estética para se tornarem um filtro. Exato. A ponto de eu ter isso possível. dentro da minha própria família, assim. Eu falo isso abertamente, porque eu já falei isso em vários lugares, né? De eu falar assim, até pra minha irmã. Me perdoa, irmão, por estar falando isso agora. Não, mas não tem diz que o falar. nome da irmã. não fala, Olha, né? são 8. São 8. Então, a São probabilidade... vários, né? Mas eu falo até pra ela assim, você é uma mulher extremamente linda. Tu não precisa de um filtro. Eu, em particular, te acho muito mais bonita Sem Sem filtro. o filtro, né? Só que começa uma distorção de imagem, a ponto dela falar assim, mas eu nem mexi tanto. Entendi. Eu não tô falando de corpo nem nada, Aham. porque a gente Sim. vê muito visual aqui, né? Então, o filtro, ele tá aqui. E daí a gente começa a distorcer tanto a imagem, que começa a criar esse padrão, esse estereótipo. Logo, quem tem autoestima baixa, Nossa. desculpa, daí você enterra ela Vai. e já coloca uma Exatamente. lápide em cima porque morreu. Não, e você desabitua a se ver, né? Claro. Que isso é terrível. Você quer ver você um negócio que desabitua a se aconteceu ver. comigo? Eu usava tanto filtro, mas tanto filtro. Aí eu comecei a passar por uma seleção de um negócio aí que ia acontecer, que não aconteceu. Comecei a passar por uma seleção em que tinha que gravar vídeos diários, sem filtro. Gravando. No início, eu achei muito estranho. Nossa, quem é essa pessoa? Não sou eu. Quem sou eu? Quando passou o processo e eu fui colocar o filtro de novo, eu falava pra ele assim, eu não consigo, né, amor? Eu falava assim, meu Deus, que coisa estranha, eu não consigo me ver. Quem é essa pessoa? Tanto que hoje em dia, quando as pessoas vão colocar um filtro... Pra tirar uma fazer- foto. Eu falei, você. não bota Não faz, filtro não. vai estragar o meu cabelo. Ainda fica assim, vai estragar meu cabelo. Bota filtro não. Ai, não, quer botar? Bota só em você então, porque eu não gosto de ficar me vendo de filtro. Não que a gente não passe aquele Paris pra deixar a pele mais Isso. lisinha, né? Tirar um pouquinho da ruga. Mas de mudar, de você chegar num lugar e a pessoa não te reconhecer... Isso é horrível. Eu já Porque fiz você vai se seleção de modelo. desconstruindo. Você vai se desconstruindo. Eu já fiz seleção de modelo, gente, para curso presencial, workshop, que quando chegou para fazer o teste de mecha, vai antes para fazer a mecha teste para saber se o cabelo passa para fazer o processo. Deu perguntar, você veio para fazer cabelo? Ah, eu sou modelo. Mas que modelo você é? Eu mandei a foto. Não, Da aquela gente não reconhecer a Exatamente. pessoa. É isso que eu tô falando. Você vai se É. desconstruindo. Isso não é legal. Não, você vai perder caindo a a sua identidade. É abismo, né? Isso. É abismo. Bru, quais são os principais valores que você quer transmitir através de seus projetos e iniciativas? Que dentro de um mundo onde a gente está vivendo tanto digital, ainda somos humanos. E tudo que a gente precisa, quer, é isso que a gente está tendo aqui nesse momento. Olhar nos Encontros olhos, reais. toque, encontros reais. É a Verdade. gente largar o celular quando a gente estiver numa mesa e, E viver poder aquele momento curtir aquela presente. pessoa. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. É mostrar que todo mundo tem as suas dores, mas através de uma dor também pode vir um sorriso. A Pode ser conexão a com o outro, conexão. não. Eu acho que é a humanização. A gente não pode perder isso. Lembrar que mesmo num mundo de robôs, ainda somos humanos. E a gente precisa sentir, porque quando a gente parar de sentir, Esquece. É, Aí acabou. acabou. Aí é o apocalipse, real. É o que a Não gente fala. imaginado. A gente ainda, quando sobe pra dar palestra, a gente sente aquele friozinho. O dia que a gente não sentir mais isso. tem com que sentir. certeza. Eu passo Com mal, certeza. né? Todo dia. Daqui a uns anos você vai fazer o contrário. Eu passava mal no início. Agora é assim, quando tá pra me chamar, eu falo Ai, assim, meu Deus. gente, eu tenho que ficar um pouquinho nervosa. Sabe aquela coisa? Só um pouquinho. Não, mas ela é bonitinha. Ela faz o sinalzinho da cruz. Claro. Quando eu vejo aquele, Claro. aquele momento ali, eu lembro Não, eu dela sou muito falando da avó, pequenininha, sabe? né? Eu sou muito pequenininha. É. Eu fui dar uma palestra uma vez para 3.000 pessoas, aí tiraram uma foto que eu falei, gente, eu falei, mas eu sou muito pequena. Mas olha que incrível, ser pequenininha, mas gigante.
Não, todo mundo me encontra. De informação, de Mas conteúdo. sabe de uma coisa muito engraçada? Gui? Todo mundo me encontra, eu acho que... Eu não sei de onde as pessoas me imaginam uma mulher grande. Mas é isso. Eu não tenho a menor ideia. Aí quando as pessoas me agrega. encontram, falam assim... dela. Nossa, mas eu achei que você era um mulherão. Você é muito pequenininho. Eu falei, pois é, eu sou bem concentradinha. E Gui, esse momento dela, assim, da palestra, eu fico apaixonado. Porque, assim, por a gente conhecer ela, conhecer a história dela, conhecer a avó, que tem uma representação, assim, imensa para ela, sabe? Então, aquela coisa, quando ela... Estão falando tudo dela, sabe? Aí parece que ela tá crescendo, crescendo, crescendo. E eu que tô ali, aí vejo ela, sabe assim, pequenininha, fazer aquele sinalzinho da cruz. Parece assim que ela tá pedindo a benção à mãe dela, à avó dela. A neguinha, Nossa Senhora Aparecida. Sabe, assim, minha avó, me protege aqui agora. E é lindo demais, porque aí ela cresce mesmo. Mas quando a gente vê, é pequenininha. Cotó. Não dá pra ficar lá na última fila. Não Cotó. dá, não dá. O telão aparece. No telão dá pra você aparece. ver o sorriso. É, no Mas é telão. engraçado, você tá, às vezes, assim, ouvindo, sei lá, a palestra de alguém e tal, distante. Acho que não não deve estar mais tão sentada por conta do acesso, daquela loucura toda. Mas, tipo assim, de você... Mesmo ver os telões grandes, não conseguir olhar pro telão, tu quer olhar pra pessoa que tá Mas ali. é claro, eu sempre escolho uma, duas, três pessoas. Por exemplo, se o teatro é muito grande, como tem nas casas de... Não, de você tá... Não você tá Ao no contrário? palco, você tá ao contrário. De você ter alguém no palco que você admire, e daí tem o telão. Aqui você dando pode... palestra E tem foca- o telão, mas sim, você quer focar focar no- naquele sim. pequenininho. Eu quero ser humano, eu não Mais quero sacrifício, digital. é. Eu não quero digital. Ali eu tá vou no tão ser grande, humano. por que eu tô forçando Eu minha pensei que eu vista, fosse né? meio doidinha, Não, assim. não, nossa, eu vou no por que ser que eu humano. vou? Eu fico espremendo o olho, tem a tela desse Eu tamanho. vou no ser humano. Eu fico tentando Eu olhar. escolho o ser humano. É. A energia vem de lá. Aham. Pode ver. Porque senão... Não é? Na TV, ali olhando na TV, que ia ser Aí mais não fácil, precisa, né? Próximo, Bru. Você pode falar mais sobre a importância da beleza interior e exterior e como isso se reflete em seu trabalho? Isso você falou muito Falou bem muito, já desde ela o falou início. lindo, desde o início ela É. fala sobre isso. Não precisa. Isso Vamos aí lá. você falou mesmo. A gente começou com isso. A gente Exatamente. começou com isso. Como você desenvolveu a habilidade de escuta empática para compreender as necessidades emocionais e visuais dos seus clientes durante as transformações capilares, considerando também a análise facial e da personalidade? Olha, essa pessoa foi profunda. Não, Essa porque ela foi. começou com a personalidade foi. borderline. Essa Não, foi. olha, faz Ela sentido. foi lindo. Foi profundo. Você acredita que, olha só, quando eu tinha meus 18 anos, eu ia lá pro centro da rodoviária de Floripa Uhum. e... 18 não, um pouquinho antes. E daí eu comprava 2 picolés. Sentava do lado de uma pessoa, escolhia uma pessoa aleatória. E eu perguntava para aquela pessoa o que ela estava indo fazer, para onde ela estava indo, só não perguntava o nome. Porque eu achava que se eu soubesse o nome, eu ia criar um vínculo emocional. E Tá, tudo bem. daí eu não perguntava o nome. Ali comecei a desenvolver essa coisa de gostar de ouvir histórias. Então, as minhas irmãs até falam que eu lembro muito aquele filme do Tom Hanks, Forrest Gump. Sim, Forrest sabe? Gump. É. Aham. Aí, e eu adorava aquele filme, né? E quando eu trouxe isso pra dentro do salão, as pessoas acham que eu fiz visagismo, né? Pra analisar e tal, tipo, as feições do rosto. Eu falo, cara, nada tem a ver o que eu faço. Pode até parecer que sim, com visagismo. Não tem mesmo. Mas eu entrego o resultado final através da história das pessoas. Os cabelos que eu geralmente corto mais curto é porque eles são muito longos, então eles carregam muita carga emocional. Tem uma história muito pesada. E quando você corta, você tá tirando o peso daquela história. Como se você Entendi. deixasse toda aquela história pra trás Entendi. e tivesse um recomeço. Então, na realidade, você faz um trabalho de personalidade Isso mesmo, aí. de histórias. É. Não tem nada a ver com visagismo. Nada. Nada a ver com Nada, visagismo. Até pode parecer que sim, Sim. mas não. Mas não é. Não, ainda não. É um pouquinho mais profundo. Ainda não. Ainda não. Perfeito. Próximo, Bru. Sou eu ou você? Eu acho que é você. Ah, tá bom. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao integrar tendência e cabelo? E como você os supera para alcançar resultados excepcionais? Não entendi a pergunta. Eu acho que a Entendeu? tendência é muito relacionada ao que vem no ano. momento, aquela coisa. Exatamente, tipo passarela e tudo mais.
eu acabo não levando isso muito para os meus atendimentos, porque nem todas as tendências elas cabem no dia a dia das pessoas, daquela pessoa, né? E como eu fiz o efeito oposto do que o mercado da beleza estava fazendo, que o mercado da beleza, antes, ele entregava o padrão, né? As meninas muito jovens, bem padrões, assim, o que a sociedade chama de belo, né? Eu sempre vou falar sociedade porque se cria esse padrão, né? E as minhas clientes sempre foram muito clientes do dia a dia. E como eu me relaciono com pessoas mais da minha idade, eu tenho 37 anos, e são pessoas que já viveram muitas coisas, né? Então, eu não tinha a cliente com a pele, com colágeno perfeito ainda dos 20 anos, né? Aquela coisa, como que... Olha a cabeça, como funciona, né? Como que aquilo ali vai ser vendável, sendo que tá todo mundo vendendo o colágeno, né? A pele perfeita, as meninas mais jovens, e não eram as clientes que eu atendia, né? Os meus funcionários atendem as clientes mais novas, né? Aí eu pensava assim, eu não tô dentro do padrão de TikTok, eu não sei fazer essas trends, essas coisas todas, o que eu tenho para oferecer? A minha escuta. Então, eu não conseguia integrar com as tendências. Porque a tendência não é compatível com todos os seres humanos. Você lida com o ser humano. E é muito regional também. Com certeza. A carioca gosta dos cabelos muito loiros. As paulistas gostam dos cabelos mais naturais, que não dê tanta manutenção. Embora elas gostem de ficar mais no salão. A carioca gosta dos cabelos muito mais claros, porém tá sempre na praia, piscina, então os cabelos acabam danificando com mais facilidade. Então, tipo, cada lugar tem a sua tendência. Você não tem como padronizar. E por mais que a moda dite a tendência, a gente vem trazendo muito as cores de tendência. Por exemplo, esse ano, a cor do ano é o peach, né? Aquela cor mais acobreada, tanto que tu vê várias personalidades vindo com as cores mais acobreadas, os ruivos super em alta. Então, são mais fáceis de introduzir. Agora, se a tendência do ano fosse um vermelho, tu acha que fica fácil de introduzir para todo mundo? Fica, não, né? não. Então, não dá para integrar muito a tendência. Não, e não existe isso, né? Eu acho que o bacana é a rebeldia de ser a sua tendência. Sim. E mas se eu fosse uma cabeleireira linkada à moda... Literal, né? Se eu estivesse mais nos bastidores, se eu estivesse mais na questão de, tipo... Por exemplo, eu tenho vários colegas de profissão que fazem os São Paulo Fashion Week, os desfiles. Aí tem que estar completamente linkado. Conectado nisso. Completamente. Exatamente. A moda, não só de cabelo, mas de maquiagem, roupa. Você tem essa liberdade, né? Que bom. É uma liberdade. Próximo, Bru. Como as redes sociais desempenham um papel em seu sucesso e como você as usa para se conectar com as pessoas? Foi tão natural, né? Acho que foi muito natural. Foi um casamento ali. E você, de alguma maneira, você achou um caminho que não estava trilhado. Não tem a receita de bolo. Não tem como eu te falar assim, faz isso, que vai dar certo. Não tem uma receita de bolo. E eu acho que conectar com as pessoas foi só a desculpa mesmo, né? Exatamente. Então, foi uma consequência mesmo. Não dá pra te dizer... Você entrou numa estrada que tinha gente esperando para você passar. Exatamente. Como? Fé. Muita fé. Muita fé. Próximo, Bru. Qual dica você daria para as pessoas que têm baixa autoestima? Como elas poderiam ter mais confiança em si mesmas? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque não existe uma dica para quem tem baixa autoestima, né? É um processo. De se conhecer, né? Não tem outra saída. Não tem uma dica. Não dá pra falar assim, olha só, passa uma maquiagem. E aí, quando você lavar o rosto, o que vai acontecer? Porque tem que trabalhar muitas coisas aí. Descubra quem você é, primeiro. né? Eu acho que a baixa autoestima, ela pode ser mais respondida por vocês do que por mim. Isso, pra mim, é um processo mais interno do que externo. Não, totalmente. Não existe melhoria de estima, de autoestima, sem autoconhecimento. E daí é um processo de jornada. Você não pode só olhar o final, você tem que... Você pode dar o gatilho externo, mas a trilha é interna. Exato. Não tem como.
Próximo, Bru. A gente chegou num momento agora muito especial. O Pipinho é o nosso mascote. Mascote, né? Por causa do Pod People. Então, por isso, Pipinho. Ele é filho da Ana. Ele é um cérebro que gosta de conteúdos maravilhosos. Tem esse defeito, né? A perna é helicotó, mas ele se acha. A autoestima de Pipinho é plena. Boa. Ele gosta de ouvir bons conteúdos. Ele gosta de pessoas que têm amor, que têm conteúdo, como você. E aí, ele faz uma brincadeirinha lá do nosso tempo, que é o ping-pong. Ele pega palavras do dia aqui da gente, do nosso papo, ele joga para a mãe dele, e a mãe dele joga para você. E o que vier na sua mente, você devolve. Se não vier nada, você fala, passo. Ele é educado, eu educo ele muito direitinho. Caraca, que legal. Ele é um exemplo. Tá. Vamos lá? Nunca brinquei desse negócio que você acredita que eu não tenho um raciocínio rápido. Mas vai dentro do seu tempinho. Mas não tem problema nenhum. Você pode dizer, passo. Tá. Ou então pode pedir auxílio aos universitários. Pode pedir auxílio aos universitários. Vai dando uma ansiedadezinha aqui. Não precisa. Não precisa. 1. Resiliência. Resiliência. A vida. Perfeito. 2. Propósito de vida. Pessoas. 3. Amor. Família. 4. Felicidade. Meus cachorros. São maravilhosos. Ela reclama. Mas adora. Felicidade. Tá. 5. Autoimagem. Autoimagem. Passa. Olha que coisa, viu? Tudo que a gente falou. Não tem problema nenhum. 6. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Um superpoder? Ai, meu Deus. Eu não gostaria de ter um superpoder. Nenhum. Nenhum. Você gosta de viver. Porque toda vez que eu penso num superpoder, eu já pensei assim, voltar no tempo. Mas aí não tem como você voltar no tempo, porque muita coisa teria modificado. Então, olha lá. Entendi. O superpoder, ele te traz uma Super responsabilidades. Ela viu muito Homem-Aranha. Eu vi muitos. A Marvel. A Marvel. Ela gosta de filme. Perfeito. Perfeito. Empatia. Empatia. Essencial pra vida. Você. Teu trabalho é totalmente exercício de empatia. 8. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, em qual momento você escolheria desembarcar? Futuro ou passado e por quê? Eu viveria o momento presente. Uma criança de 11 anos me falou que os adultos estão pré-ocupando os buracos que não pertencem mais, ou do passado, ou do futuro. E a gente está sempre pré-ocupando o buraco do futuro. A gente raramente quer voltar para o passado, a gente quer ver o que tem no futuro, né? E quando volta no passado, é por alguma saudade, ou alguma coisa que queria reviver. E daí eu prefiro ficar no lugar onde a gente tá, porque o futuro a Deus pertence, né? E eu vou seguir o conselho de uma menina de 11 anos. Que é tudo que você tem, esse momento aqui agora. O resto. Exatamente. Né? A gente tem que esperar. Pré-ocupando o buraco do de preocupação, futuro. Exatamente. De Olha, tanto... 11 perfeito. anos. Perfeito. Esse não vai sofrer de ansiedade. Uma virtude e um defeito. Eu sou controladora. Esse é o meu maior defeito. A virtude, eu acho que é a doação. Perfeito. E 10. Complete a frase. Ter autoestima é... Se autoconhecer. Perfeito. Minha querida, queria te agradecer. Foi um prazer. Prazer Vamos é fechar meu. o ciclo aqui. Foi um prazer ter você aqui. Muito bom. Feliz Muito demais. obrigada. Olha, seus presentinhos. vou o livro levar Felicidade. Muitos livros. O Mentes que Amam Demais, o Borderline que você entrou. Ai, que Esse aqui é incrível. Solidão Acompanhada.
É um Você autografou os personagem. livros? Todos. Só faltou o Somente. border. Esse aqui são contos de casos que eu atendi, foram ficcionados, claro, para não revelar ninguém. Tá. Mentes Inquietas. E aqui o Alex está te dando também, Nossa, Superando TDAH. Tá meu levando a Deus! prateleira, tá levando a prateleira. Que lindo! Agora Eu você vai demais. usar essa câmera para dar todos os seus recados. Aqui. Suas redes. Não precisa seus olhar pra cursos, gente. Tudo ali. aqui. É mesmo? É mesmo. Meu momento Tudo. de marketing. Exata. Marketing do bem. Uhum, que a gente não fala mal de ninguém. Legal, gente. Ó, Vamos as lá. minhas redes sociais é Gui Oliveira, pra procurar nas redes sociais é Gui Oliveira mesmo. G-U-E Oliveira. Não é Gui Oliveira. É Gui. Oliveira. Uhum. O salão em que eu atendo hoje fica na Barra da Tijuca, no Blue Square, aqui no Rio de Janeiro. Porém, minha agenda tá fechada, porque a gente não tem mais vagas de horário para atendimento, mas a gente tem uma lista de espera. Caso haja desistência, a gente entra em contato. Em breve, eu lanço o meu curso presencial, onde eu vou trazer... Mas a sua equipe tá lá. A minha equipe tá toda lá. Ótimo. Tá? Então, quem não consegue fazer o cabelo comigo, eu também estou lá em alguns dias da semana. A gente vai se conhecer. Mas a minha equipe tá toda lá para atendimento. Todos treinados por mim. Então, a gente tem a mesma metodologia de trabalho. Então, você vai ter o resultado tão lindo quanto. E meu curso presencial agora, que a gente já tem algumas datas, em breve eu vou divulgar. Vai ser um curso incrível. O que mais que você falou? Seus cursos online? Os meus cursos online também. Tem um link na minha bio disponível com todos os cursos online também. São No mais de Instagram. 4. Isso, no Instagram. E o Instagram tem sempre informações. Várias Sim, na bio, informações. A gente tem vários. A gente tem o GAC Education também, que é direcionado para profissionais da área da beleza. E a gente tem o GAC, que é o Get Concept, que é o espaço salão físico. E é isso. E a gente também E tem a mais agenda- o que vem por aí. Isso aí. A Muita gente tem a coisa agenda nova. de palestras, cursos e tudo mais. Tem muita coisa acontecendo. E graças pra acontecer. a Deus, e pra acontecer também. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People. Hoje foi com essa mulher incrível, Gui Oliveira, que você já deve conhecer. Se não conhece, eu vou te dar uma dica. Segue ela. Tem muita coisa boa para você saber de autoestima, de como você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, superar suas dificuldades e saber um pouquinho de empatia e de conhecimento e autoconhecimento. Porque aqui, da comunidade Pod People, a gente acredita que somente o autoconhecimento e o conhecimento pode realmente te fazer uma pessoa poderosa. Muito obrigado e até o próximo Pod People.